Olá, sejam todos bem-vindos aqui, mais um programa aqui especial para vocês, de toda quarta-feira. Muito bem, hoje nós temos uma convidada mais muito especial, hein, Regina? E hoje o assunto é super importante. Então, se você nunca parou e comentou isso na sua casa, ou na sua família, ou entre a sua parentela, esse assunto que é de suma importância a poder falar, principalmente a todos os adultos. Mas muito bem, antes de falar sobre o tema, eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada. A nossa convidada de hoje, ela é terapeuta sistêmica e o nome dela é Rafaela Ferraz, com um tema sobre ressignificando as feridas. Muito bem, olha, uau! Ressignificando as feridas. Pessoal, é um tema de suma importância para você na sua casa. Muito bem, sem mais delongas aí, temos então aí a nossa convidada de hoje, Rafaela Ferraz. Seja muito bem-vinda, dê uma boa noite, se apresenta aí para o nosso público, para a nossa audiência, por favor. Olá, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Me sinto honrada em estar podendo conversar um pouquinho aqui e dissertar sobre esse tema, né? Que de alguma forma nós vamos estar ajudando alguém a pelo menos ter a consciência da importância que é curar as próprias feridas. Muito bem. Eu até gostaria de poder ampliar, na realidade, a temática, né, sobre o que se trata, o que seria ressignificando as feridas, né, para a gente poder aprofundar o tema e deixar bem claro para a nossa audiência o que seria a temática específica do conteúdo dessa programação dessa quarta-feira. Então, eu gosto muito de trazer como se fosse uma metáfora, né? Porque Jesus ele usava muitas metáforas para poder falar. Eu acho que a gente acaba entendendo melhor as coisas. Eu já ouvi muito isso, e não é nem bem uma metáfora, já me falaram algumas vezes, que tem coisas que é melhor a gente deixar guardada numa gaveta. E para as questões emocionais, isso não funciona, não é verdade. Porque quando a gente não cura uma ferida, primeiro, a gente para de ter noção do tamanho que ela tem na nossa vida. Então, por exemplo, se eu me queimo, né, superficialmente, aquela ferida facilmente pode se curar sozinha. Mas se eu tenho uma queimadura de 3º grau, eu preciso de tratamento, porque senão ela pode infeccionar e virar algo pior. E é isso que acontece quando a gente ignora feridas emocionais e até mesmo que se tornaram físicas, dependendo da proporção da nossa vida. A gente acaba vivendo a vida olhando através delas e não além delas. Então, a gente vive uma vida muito limitada. E uma ferida específica, né, que eu gostaria de conversar aqui, dissertar um pouquinho com vocês, é sobre a ferida do abuso sexual, principalmente quando acontece na infância. Muitas pessoas, elas preferem seguir a vida sem tocar no assunto, só que isso causa um prejuízo muito grande, tanto para a pessoa quanto para a família. Nossa, é um tema de suma importância e a gente quer deixar bem claro à nossa audiência que é necessário a fala, principalmente os pais, né, os avós, enfim, todos envolvidos, né, os mais próximos dos filhos. Os responsáveis, né, por aquela criança. O tutor, de podermos falar, né, na oportunidade. É necessário, o que você sugere? É necessário colocar esse assunto numa roda de adultos, o casal falar? Qual que é a sugestão que você nos traz para esse momento agora? A primeira coisa é trabalharmos com a prevenção. Ela é o melhor remédio, né? Então, a gente precisa naturalizar a educação sexual. É claro que eu não vou chegar para uma criança e vou falar sobre abuso, mas eu preciso, desde sempre, conversar sobre sexualidade com essa criança. Então, Sim. Às vezes, a gente deixa para falar sobre o tema quando a criança já tem 7, 8 anos, que na nossa cabeça é quando a criança está preparada. Mas faz parte da vida dela a sexualidade, é desde que ela nasce, na barriga. Então, a gente precisa estar trazendo essa conversa em casa para que seja uma coisa comum de se falar.
para o caso de acontecer alguma coisa, a criança se sentir à vontade de estar abrindo aquela situação para os pais, para o responsável. Não tem como nós, como adultos, né, achar que o fato de eu passei toda a instrução para o meu filho desde sempre, que isso vai prevenir que não vá acontecer nada. Mas, caso aconteça, é muito importante que a criança ela consiga verbalizar. Temos vários dados na internet, né? Quando a gente abre, a gente fica até meio assustado com os dados, mas aquilo ali não é real, porque aquilo é com base, é quando a criança conta. E na maioria dos casos, a criança não conta. Então, tem muitos adultos. Por exemplo, hoje, eu vou abrir aqui para vocês um dado particular, eu atendo cerca de 20 pessoas, 20 mulheres. Dessas 20 mulheres, 17 sofreram abuso sexual na infância. E não foi eu que escolhi para que elas viessem até mim, eu só vou tratar quem sofreu abuso sexual. Não, vieram. E no processo, eu consegui descobrir que, né, elas se abriram que isso havia acontecido. E algumas, inclusive, só se lembraram disso ali no momento de conversa, dentro da terapia, que elas se lembraram que isso aconteceu na vida. Elas carregavam sintomas, carregavam traços, mas elas não se recordavam. Isso acontece muito, é muito comum. Então, nós precisamos naturalizar essa conversa em casa. Isso é algo muito comum. Conversar sobre sexualidade, sobre, né, o lugar do corpo da criança, né? Falar os nomes certos, não ficar dando, como eu vou dizer, apelidos. Não podemos fazer isso. Porque senão, quando ele ouve o nome, o que acontece? Se eu dou apelido, as pessoas falam assim, mas é um nome... É porque a gente já cria, né, esse preconceito do nome feio. Sim. Mas, por exemplo, cotovelo é um nome muito mais estranho, se a gente parar pra pensar, né? Então, assim, tem outras partes do corpo que a gente naturalizou muito o nome. E quando se trata dos órgãos sexuais, a gente acabou criando um tabu, até pela nossa própria criação, e a gente, sem perceber, acaba passando isso para os nossos filhos. Então, Sim. a gente precisa naturalizar, não para banalizar, é diferente. Banalizar é quando eu vou ficar falando coisas que não é para idade. Então, Rafaela, como eu sei o que é para dizer para criança? Primeiro, tratar a parte do órgão sexual como se fosse qualquer outra parte do corpo, sempre trazendo a questão de que aqui é um lugar especial, que eu preciso, né, cuidar, que eu tenho que proteger, mas é o nariz, é como qualquer outra parte do corpo. A criança não criar já é uma expectativa. Segundo, perguntas relacionadas a sexo, você só responde quando a criança perguntar, quando ela demonstrar interesse por aquilo. Então, aí é o seu termômetro para saber quando conversar com ela. Mas a gente precisa deixar isso mais fluido, sabe? Mais leve. Isso. Então, não existe muito segredo. Assim, é claro que a gente precisa ter conhecimento, buscar de fontes confiáveis, né? A forma como se falar e tudo mais. Mas, às vezes, a gente acaba criando assim, um contexto muito difícil para algo que precisa ser natural. Todo mundo, né? Todo ser humano tem essas partes do corpo. Todo ser humano, por exemplo, faz xixi, faz cocô. Todo ser humano passa mal. Então, a gente acaba complicando coisas que são muito naturais do ser humano. E aí, aonde vem o tabu? Porque aconteceu alguma coisa com a criança ela já tem esse estereótipo de que eu não posso falar sobre isso, porque é como se fosse um assunto tabu, proibido. Então, como que eu vou chegar para minha mãe e vou falar isso para minha mãe, para o meu pai, porque isso é um tabu. E outra, se eu dou apelido, aí vão ter vários nomes. Se quem está abusando dessa criança usa um outro nome, a criança não vai estranhar. Por quê? Porque é apelido mesmo. Então, na hora dela contar, ela não vai nem saber contar. E ela pode até falar o que passaram para ela, justamente porque a pessoa está naquela intenção. Que se ela verbalizar, ela vai verbalizar o nome errado e vai demorar um pouco os pais entenderem do que ela está falando. Por isso que é muito importante a gente trabalhar as partes do corpo da criança desde sempre. Isso tem que ser muito, muito natural numa conversa entre família. E isso tem que ser conversa de mesa de jantar e almoço, para que a criança sinta confiança de falar sobre isso com a qualquer momento, né? Então, para eu poder entender, para eu quebrar um tabu como esse, porque é algo que já foi colocado nos pais, já lá de trás, porque os meus avós, os meus pais não conversavam abertamente sobre as minhas partes do corpo na mesa de jantar, num café da manhã, ou todo mundo no sofá da sala conversando, ninguém falava sobre esses assuntos.
Para eu poder quebrar esse tabu, eu preciso, desde pequenininho, já ir falando para ele: olha, esse é o seu órgão genital, esse daqui é algo que você tem que proteger, ninguém pode tocar, mas dar aos nomes e sempre falar com naturalidade para a criança. Sempre falar assim, eu falo perto do André, porque é o pai, a gente conversa como se estivéssemos conversando sobre um desenho animado da criança. Exatamente. E olha para você ver, é tão interessante isso que você está falando, porque a gente já está conversando há uns minutinhos e a gente ainda nem falou o nome, né? Para você ver como que é para... A nossa geração ainda carrega muito esse pudor, né? A gente fica aqui, órgão genital, mas pênis e vagina, a gente está aqui. Sim. E eu falei assim, vamos ver quem vai ser o primeiro a falar. A gente tá Eu tô só observando. É algo até inconsciente. Nós já vamos tendo esse pudor ao falar, né? Na verdade, nós somos criados numa crença limitadora. Eu penso, né? Essa barreira que foi imposta por milênios, acredito, de que não se pode tocar nesse assunto, que é um assunto super sagrado, vamos dizer assim, né? É um assunto feio, né? Vamos colocar. É um assunto feio a se falar, você não pode falar nisso, é vergonhoso. Eu acredito o seguinte, que o fato de nós ensinarmos, por exemplo, falar que a vagina e o pênis são os fazedores de xixi, por exemplo. Sim. Então, é uma educação sexual. Em cada fase deve ser tocado. Então, vamos lá. Já consegue entender, já consegue falar? Então, vamos falar para poder entender. Na hora de, por exemplo, tirar a fralda, né? Desfraldar. Desfraldar. Então, vamos lá no piniquinho. O menininho em pé, agora vamos então colocar o pênis, ensinar a criança. Então, esse procedimento então é sugerido para que haja uma confiança e uma liberdade na comunicação que a criança tem também para com os pais, de que o desenvolvimento dele e os pais ensinando, olha, então esse aqui é o seu fazedor de xixi, você terminou de fazer o xixi, terminou de fazer o cocô, guarda bem ele, limpa bem ele, guarda bem ele, só usa só nesse momento e durante o banho, por exemplo. Então, ter essa educação e também a prevenção. Então, quem pode tocar? É só quando a mamãe e o papai estão juntos. Então, são essas sugestões que você dá para o desenvolvimento e a confiança da criança com o pai no desenvolvimento da educação sexual? Sim, a gente tem que quebrar não só o tabu de ensinar para a criança, que é o lugar de fazer as necessidades fisiológicas, mas também quando a criança começa a se descobrir, né? Por exemplo, os meninos, eles desde 4, 3 anos, às vezes mais novos que isso, começam a ter ereção. E às vezes quando eles têm, e vem perguntar, mãe, por que o meu pinto, às vezes falando, né, o errado, porque quando a gente ensina, o meu pênis está duro, aí a mãe já fica assim desesperada, pai, meu Deus do céu. Não, a gente não precisa falar que porque a criança não está sentindo prazer, ela não está com vontade de ter relação sexual. É quando ela fica, às vezes, segurando o xixi, ela acorda, né, daquele jeito porque tá ali o xixi preso. Então, tem que falar, nossa, meu filho, deixa eu te explicar, porque aqui tem muito sangue que vai para aí. Então, quando você está com muita vontade de fazer xixi, ele fica duro mesmo, mas é só você ir lá fazer xixi, é natural. A gente tem que parar de fazer cara de pânico também quando eles vêm se descobrindo, né? Que a gente tem, meu Deus, e agora? Não, é natural. Então, por exemplo, né? Eu não vou falar aqui que às vezes seja confortável, por exemplo, para a mãe falar e tudo bem, mas que tenha um dos dois que converse. Não, traga o pai. É até bom que o pai tem o mesmo órgão genital, o pênis igual, pode explicar como funciona. Porque se a gente não alimenta as curiosidades, o que eles vão fazer? Eles vão fazer brincadeiras sexuais entre eles. Então, se a gente não conversa, é muito normal crianças fazerem. Não quer dizer que é normal no sentido de ser saudável, é comum, né? Vou usar a palavra certa.
as crianças fazerem brincadeiras sexuais, não querer ver o órgão genital do outro. Então, quando a gente vai alimentando essa curiosidade, a gente diminui as chances disso acontecer. Mas e se isso acontecer? A gente também precisa lidar de forma natural. A criança não está ali querendo ver o órgão genital um do outro porque elas estão querendo ter prazer. Elas não têm ainda, se for crianças saudáveis, que não passaram por nenhum episódio de abuso, elas não têm noção do que é isso. Elas não estão olhando porque é sexo, não, porque é escondido. Então elas estão com curiosidade. Será que você tem igual o meu, que fica debaixo da minha cueca? Deixa eu ver o que tem embaixo da sua calcinha igual o meu. Aí se a gente descobre que isso aconteceu, a gente não pode fazer disso um filme de terror, meu Deus, acabou o mundo agora. Não, a gente tem que naturalizar, sentar e falar, olha, por isso que a gente usa calcinha e cueca, porque não pode ficar expondo. Ali talvez a criança não vai ter noção, né, que tipo, ainda a ideia correta que as pessoas vão fazer mal, a gente pode conversar, olha, porque pode pegar uma bactéria, é um lugar íntimo, a criança tem que começar a entender o que é intimidade, é um lugar íntimo que a gente tem que guardar, e aí vim de novo reforçar a fala que ninguém pode tocar, a não ser a mamãe, o papai, o médico, e sempre com a mamãe ou o papai perto, sempre tem que lembrar de colocar médico, porque senão, se você fala só a mamãe e o papai, a criança quando chegar no médico, ela fica assim, não pode tocar. Calma aí. Não pode, não, tem que falar, o médico também pode, quando a mamãe e o papai estiverem ali por perto. Então, a gente tem que tentar naturalizar essa conversa, por mais que às vezes dentro da gente a gente esteja assim, mas não, né, tipo, ai meu Deus, mas não passar isso para criança, porque senão aquilo vai despertar, opa, calma aí, tem um negócio que não pode conversar, desperta a curiosidade. A gente sabe, biblicamente falando, que a gente já nasce com a tendência para fazer o que é ruim. Sim. Então, a nossa curiosidade sempre vai ser porque é mal, porque é a nossa tendência. Se a gente não alimenta essa curiosidade de uma forma saudável, a criança vai buscar de outra maneira. E eu queria até aqui abrir um espaço para contar uma experiência que eu tive com o meu filho, que um dia ele estava sentado no quarto dele, e a gente não gosta de deixar o celular com as crianças, mas é muito difícil hoje em dia, porque eles parecem que têm, assim, uma atração. Um imã, porque é da geração deles muito mais que da nossa, né? Sim. Então, parece que já nascem com um chip, assim, conectado. Mas a gente aqui em casa tenta, o máximo possível, não deixar. Quando eles descobrem assim, a gente troca de novo. Mas, enfim, um dia eu dei um descuido e o Arthur pegou meu celular. Ele devia, sei lá, ter uns 4 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos. Não faz muito tempo, faz 1 ano, mais ou menos, que isso aconteceu. E eu saí do banheiro e vi ele muito entretido olhando no celular. Eu falei, Arthur, você pegou meu celular? Aí ele peguei. E ele falou sem medo, ele falou assim, você sabe o que eu tô vendo? Eu falei, não, o que você tá vendo? Eu tô vendo um vídeo de mulher pelada. Aí eu fiquei, na hora assim, me deu já aquele... o sangue já quase saiu do corpo, né? Aí é difícil a gente tentar. Aí eu falei, meu filho, e ele, graças a Deus, que ele tava no YouTube, então a gente sabe que no YouTube não pode ter esse tipo de vídeo, né? Então, sim. Por mais que às vezes nas fotos tenham, né, pra chamar atenção, o vídeo não tem nada a ver com aquilo ali. E ele então não tava vendo nada. Tinha fotos, ele abriu, não tinha nada daquilo. Aí eu falei assim, mas por que você tá querendo ver vídeo de mulher pelada? Ele, porque eu quero saber como que é uma mulher pelada. Eu nunca vi uma mulher pelada. Como que é uma mulher pelada? Aí eu falei, você não viu? Então vem cá que a mamãe vai te mostrar agora. Eu tinha um livro em casa que eu falei, meu Deus, como que eu nunca sentei para mostrar? Que é um livro até da casa publicadora, que vem os desenhos, né? É em desenho, mas vem mostrando as partes do corpo das crianças. Eu mostrei para ele como era. Ele, eu bem tava achando mesmo que não era igual o meu pênis. O pênis da menina, eu achava... ele não chamava de pênis, ele chamava de tênis. O tênis da menina, eu achava mesmo que não era igual ao meu. Eu falei, pois não é tênis também o nome. É vagina. Ele, entendi. Tá bom, aí parou e foi brincar. Entende? Então, assim, se eu tivesse chegado e falasse pra ele, meu filho, você tá vendo vídeo de mulher pelada? Não pode! E obrigado, ele ia ficar assim, ué, mas por que será que não pode? O que tem na mulher que eu não posso ver? Pronto, ia despertar um interesse, aí que ele ia querer ver mesmo. A curiosidade ia pegar fogo no Arthur. Ele ia falar, aí que ele ia ficar caçando, né? Até conseguir ver alguma coisa. Exato. Você tinha falado a respeito sobre alguns sintomas. Eu vou até colocar, antes de falar sobre alguns sintomas que você na tua terapia, que você tem com teus pacientes,
você consegue detectar, mas eu vi uns dados, eu gostaria de poder passar para a nossa audiência, de que a cada 1 hora... Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar depois, eu falo. Ok. A cada 1 hora, 3 crianças são abusadas. E também dessas 3 crianças, 51% delas têm idade entre 1 a 5 anos. Então, é um número muito alarmante. No período de 1 ano, chega a passar de um pouco mais de 500 mil de crianças abusadas. Aí você me falou de um ponto que eu fiquei pensando, né? Então, ou seja, são dados de que são falados e os pais os tutores, os responsáveis, vão atrás e fazem a denúncia, entra com o processo, o tratamento legal ali. Porém, você me falou que grande parte não é comunicada. Aí eu fiquei pensando, então nós entramos então em 2019, teve a pandemia, e grande parte dos casos São em casa. são dentro de casa, são pessoas próximas da família. Então, me veio esse insight quando você estava falando, eu tive essa pesquisa antes da gente poder conversar, esse bate-papo aqui em família. Eu fiquei pensando agora, quando você me falou sobre isso daí, e na pandemia? A exposição... Eu vou só aumentar um pouquinho sua pergunta. Na pandemia, todos em casa, e muitos casos ocorreram, e a gente sabe que muitos casos são com as crianças, são com os tutores, são com os pais que acontece isso. E aí nós estamos falando sobre a confiança da criança falar para o pai e para a mãe. E quando isso ocorre com a menina, no caso, o pai da filha, como ela cria essa confiança para falar para a mãe? Porque os dois estão com vínculo, criando a confiança na filha, no filho, para poder falar sobre esse assunto. E quando acontece essa situação dentro do lar, e para a criança poder expor para um dos dois que o outro está fazendo. Vamos lá. Não é fácil essa pergunta, mas olha, vamos supor que seja uma criança de 1 ano. Ela provavelmente nem fala, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de aprender sobre, de pesquisar, de buscar, porque a criança, geralmente, ela não vai verbalizar, mas ela vai falar de outra forma, ela vai falar através do comportamento. Mesmo aquelas crianças que a gente ensina, que a gente educa, ela vai ter essa intuição de falar se eu tenho o hábito de conversar sobre isso em casa, né? Então, por exemplo, eu não vou falar para você o que eu comi ontem, do nada eu vou chegar para vocês e vou falar assim, ontem eu fui numa churrascaria e só se eu for uma coisa muito fora da... Por exemplo, o exemplo da churrascaria foi fora da minha realidade, né? Mas se é uma coisa rotineira, eu não vou falar, a não ser que a gente esteja conversando sobre, eu seja perguntada. Por isso a importância, primeiro ponto, de se conversar sobre isso como rotina dentro da casa. Precisa ter uma rotina para a criança ter essa liberdade de falar sobre, porque senão ela não vai falar. Segundo ponto, eu não posso esperar que meu filho chegue para mim e verbalize. Eu preciso prestar atenção aos sintomas que essa criança está me dando. Então, o primeiro sintoma que essa criança vai dar, ela vai regredir no comportamento. Então, algumas evoluções, como, por exemplo, se ela já desfraudou, se ela fala, se ela, né, vamos falar de crianças que já têm um certo coordenação motora, ela vai regredir nisso. Então, ela tende a ficar mais infantil. Primeiro ponto. Segundo ponto, a criança, ela vai passar a ter medo de coisas que ela não tinha, como, por exemplo, escuro, ela vai ter medo de ir ao banheiro sozinha, se isso acontece ao banheiro, ela vai ter medo de estar no ambiente que o abusador está, se for alguém de casa, ela não vai querer ficar sozinha com o pai, ela vai ficar só agarrada com a mãe, ela vai falar, ela vai sinalizar que ela não quer aquele adulto, que ela não está querendo ir com ele. Então, a gente precisa... prestar atenção nisso. Por isso que a gente tem muitas coisas que foram muito erradas na nossa educação, como, por exemplo, né, insistir que a criança cumprimente alguém. A criança, às vezes, não se sente à vontade, a gente fica, não, fulana, mas é seu primo, mas é seu avô, mas é...
Entende? Então, a gente tem que respeitar. Se a criança não está querendo cumprimentar, primeiro momento eu preciso observar se ela não está querendo me falar alguma coisa. Então, não é levar tudo para o tipo, vão achar que meu filho é mal educado. Então, por muitas vezes, a gente deixou de compreender situações que poderiam ser evitadas por ficar preocupado com o que o outro vai achar. E terceiro ponto é que essas crianças, elas vão principalmente ter medo de dormir sozinha. É muito comum crianças que estão sofrendo medo de dormir sozinha, quererem ficar mais perto dos pais, né? Ou da mãe, quando isso acontece dentro de casa, ou a mãe do pai, mas ela tem crianças que chegam a ter terror noturno. Terror noturno é quando você grita dormindo, quando você acha que tem alguém te matando, te perseguindo, e você acorda gritando, e às vezes demora a entender que aquilo ali era um sonho, né? Então, tem crianças que desenvolvem até terror noturno por conta disso. E a criança passa a não querer dormir. Porque quando é dentro de casa, principalmente, na maioria das vezes é durante a noite. Então, a criança fica com medo de dormir e acontecer alguma coisa ali com ela. Então, ela passa a ficar extremamente cansada, sonolenta no dia seguinte. Então, você tem que começar a observar todos os sintomas que essa criança está dando. Aí, aproveito a pergunta para trazer uma informação agregada a isso, né? Porque o tema da nossa conversa é curando feridas. Aí está a principal importância de eu curar uma ferida do trauma do abuso. Porque se eu passei por esse trauma e eu não curo, eu vou ter muita dificuldade em identificar se o meu filho estiver passando pela mesma coisa. Por quê? Quando a gente é criança e a gente passa por um trauma desse, e agora eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para dizer que eu não estou falando só como um profissional, mas eu também vivi isso na pele, infelizmente. Então, naquele momento que eu vivi o abuso, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu comigo. E, ao contrário do que as pessoas acreditam, hoje em dia, e não só hoje, mas acredito que era uma brecha que a gente não observava, as mulheres, elas estão quase pareadas com os homens em relação a isso. A gente olha para o homem como vilão, mas eu tenho N exemplos de mulheres que foram as abusadoras. Inclusive, a minha história é de uma mulher que me abusou, não de um homem. Então, naquele contexto, onde eu fui abusada mais de uma vez por uma mulher, aos 5 anos, para que eu conseguisse sobreviver, o meu cérebro ele bloqueou essa informação. Eu não me lembrava de que isso tinha acontecido comigo. E eu só fui me lembrar disso em terapia, porque eu fazia terapia, aos 19 anos. Só que eu carregava sintomas. Eu era uma criança muito medrosa, eu era uma criança que era muito estimulada para essa área. Então, eu lembro que com 7, 8 anos, eu quis reproduzir com algumas primas, com primos, brincar com isso, e já era uma coisa para se observar. Calma, por que essa menina está querendo brincar com isso? De onde que ela está vendo isso, né? O que aconteceu? E a outra coisa é que quando eu comecei a entrar na idade de me relacionar, de gostar de menino, eu não sentia nenhum tipo de atração. Pelo contrário, eu sentia medo. E olha que eu não sofri abuso por homem, mas eu sentia medo, eu não gostava que tocassem em mim. Quando o menino se interessava, eu até correspondia por carta, mas quando eles vinham para poder beijar, tocar, pronto, ali já me dava um frio na barriga, me dava um negócio desesperador, dava vontade de sair correndo. Então, eu não gostava de toque. Por muito tempo, eu tive muita dificuldade com isso. Então, quando entrou na adolescência, 15, 16 anos, isso começou a me incomodar muito, porque eu via minhas amigas namorando, a vida fluindo, e eu ali paralisada. Por que eu não consigo? O que está acontecendo comigo? E eu não me lembrava. Então, se a gente não cura o trauma de uma que aconteceu na infância, é difícil falar sobre isso? Claro, no começo é difícil, mas a gente precisa quebrar essa barreira, ir para terapia e conversar sobre. A gente vai ter dificuldade de identificar quando alguém estiver sentindo. Por quê? Porque o meu cérebro, ele armazena tudo. Só que essas informações mais dolorosas ficam no meu inconsciente, que é onde eu guardo informações que ou eu preciso usá-las de forma automática, ou são coisas que eu não preciso e eu não soube lidar, o meu cérebro armazenou ali. Mas eu vou ter gatilho. Se eu ver situações parecidas com aquela, por mais que eu não me lembre, eu vou me comportar como eu me comportei quando fizeram a primeira vez. Ele resgata, né? Exato, ele resgata o comportamento. Tem inclusive um filme que é muito legal, que eu não sei se vocês já assistiram, é uma animação que se chama Divertidamente, que fala sobre a criação das ilhas, assim, emocionais. É muito interessante isso, porque é exatamente como funciona o nosso cérebro. Então, quando a gente
tem essa ilha, infelizmente, do abuso, né? Que acontece, a gente não tem como desfazer. Mas quando eu não tenho acesso, eu vou me comportar em situações de gatilho, mesmo não me lembrando. É porque a Então não faz informação que você. sentido. Desculpa, mas é a informação que você teve mediante aquela situação e o cérebro Exato. corresponde no automático àquilo dali, como se fosse isso, seria? Exatamente, ele vai responder. Eu não lembro, eu não sei porque que eu estou agindo assim, igual como eu falei para vocês, né? O exemplo que eu não gostava que me tocasse, eu tinha pavor, mas eu não sabia por que que eu agia assim. Era desesperador, eu queria entender, mas eu não sabia. E aí, quando a gente não olha para isso, não busca, né, entender, superar, e muitos casos acontecem o quê? Mulheres lembram e preferem não mexer, porque às vezes é alguém da família, alguém próximo. Eu não quero tratar isso porque eu vou ter que olhar, sabe? Como eu vou dizer a palavra aqui? Eu vou ter que afirmar que foi alguém que deveria cuidar de mim que fez isso, né? Então é difícil Sim. aceitar isso. Mas é necessário, porque senão eu vou ficar vendo a vida através dessa ferida e eu não vou ter uma projeção real da vida. Toda vez que, se acontecer alguma coisa com uma criança próxima a mim ou meu filho, eu carregando essa ferida, o meu cérebro ele vai bloquear essa informação para eu não ver. Por quê? Porque lá atrás ele precisou bloquear porque eu não tinha idade para lidar com aquilo. Não tinha ninguém para me ajudar. Então ele, bloqueei porque você precisa sobreviver. Você tem que chegar na fase adulta, né? Porque o cérebro da criança, o desafio é aquela criança chegar na fase adulta. Então você precisa sobreviver esse negócio aqui. Vamos bloquear isso aqui, porque você não sabe lidar com isso. O que está acontecendo com você é muito ruim. Você não vai saber lidar, deixa eu bloquear. Só que eu, adulta, eu preciso lidar com isso. Mas como eu não busquei ajuda, né? Eu não fiz nada, o meu cérebro ele vai continuar tendo a mesma reação. Eu vou me ver ali na situação, a criança me mostrando os sinais, os sintomas, mas eu não vou conseguir enxergar. Por quê? Porque eu não sei ainda lidar com aquilo. Então, meu cérebro ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso é um perigo muito grande, da gente ficar omisso numa situação como essa. Então, a gente precisa, sim, tratar. E existem os extremos ainda, tá? Existem aquelas pessoas que ficam extremamente traumatizadas, né? Como eu tô contando a minha situação, mas existe outro lado da moeda que as pessoas não falam muito. As pessoas que vão que não deixa de ser um trauma, mas aquilo fica tão banal que elas começam a reproduzir. E aí, Tá. o não tratar a ferida, eu posso criar um pedófilo. Na verdade, são dois extremos, então. A vítima coagida, que na realidade se retrai, criando os traumas, Sim. e o outro potencializa As ações aquela ruins, ferida, né? Ele vai Isso. começar a criar dentro dele ações para esse lado, para ser um pedófilo, um abusador, como ela falou. Desperta algo fora da idade, do tempo da idade, que é os atos sexuais, né? Exatamente. Que às vezes se confunde também, né? O fato de, por exemplo, ser abusado, que nem a vítima foi abusada. Às vezes o fato dela sentir, entre aspas, o ato do prazer não significa que ela esteja gostando, mas porque a área do prazer foi tocada, a área fisiológica foi tocada. Então as pessoas de repente confundem isso, ou como que é? Como que seria isso? Você consegue me explicar um pouquinho mais? Porque eu acho que é interessante, porque às vezes as pessoas têm medo de falar, porque eu acho que eu estou gostando, eu acho que eu estou sendo conivente, então na verdade, em vez de ser vítima... Existe uma síndrome, né? De quem tem algumas pessoas, né, reagem com uma síndrome, eu esqueci o nome agora, que a pessoa começa a gostar do abusador e a procurá-lo. Não é só em casos de abuso, né? Até se a pessoa, por exemplo, foi sequestrada, eu também esqueci o nome, mas não é só abuso, tá? Mas isso que vocês estão falando acontece quase em todos os casos. Só que o tabu é isso aí. Por quê? Eu vou falar agora da... Um minuto. É a síndrome Estocolmo.
Isso, de Estocolmo. Inclusive, eu acho que foi dado esse nome por causa de um caso real que aconteceu e que a pessoa passou a desenvolver esse apego pelo abusador, pelo sequestrador. Acho que foi até de um caso real que veio. Mas, além disso, tem um ponto que a gente precisa pensar. Vamos trabalhar aí, né, na cabeça uma criança de 4 anos. Vou trazer o meu exemplo aqui, porque é até mais justo, né, usar a minha própria história aqui para não expor outras pessoas. Mas vamos lá. Quando eu tinha 5 anos, eu não tinha um cérebro completo. Isso aí não precisa ser nenhum especialista para saber disso, né? Então, a minha família estava passando uma situação muito difícil financeiramente. A gente tinha tido que se mudar de estado para recomeçar a vida. Então, eu não estava tendo a atenção que uma criança de 5 anos precisava. Estava carente. Por quê? Por toda a situação que eu estava vivendo. Tive que sair de perto da família, eu era muito apegada aos meus primos, então eu fiquei ali numa situação muito vulnerável. Aí é o momento em que o abusador se aproveita. O abusador, ele não abusa de qualquer criança, ele observa, porque tem crianças que falam, tem crianças que gritam, tem crianças que choram, ele não quer ter trabalho, ele vai naquelas crianças que ele analisa e percebe que tem perfil para ficar quieta. Então, ele não sai abusando de qualquer criança aleatoriamente, não, ele observa. Enfim, então, aos 5 anos de idade, eu estava ali sofrendo abuso que também a pessoa não chegou para mim e falou assim, ai, vamos ali, tira sua roupa. Não é assim que acontece, gente, né? As pessoas, às vezes, também, quando a gente assiste filme, coisas mais cinematográficas, não são colocadas, às vezes, da forma como de fato acontece. Sim. Então, a gente acaba não tendo um entendimento da realidade. Então, por exemplo, na minha situação, a menina, que era uma jovem, devia ter uns 17, 18 anos na época, ela fez o quê? Ela me atraiu com as minhas próprias Barbies. Ela montou uma cabana no quintal da minha casa e ela era minha vizinha. Então, quem tomava conta de mim era uma tia, cuidava de mim do meu irmão, que ele tinha 1 aninho na época, então ele demandava mais tempo e os meus pais estavam trabalhando. E ela falou, deixa eu brincar com a Rafaela aqui, tá bom, ok. Imagine, há quase 30 anos atrás, isso não era pedofilia, acho que nem se usava essa palavra, né? Então era um negócio assim, muito fora da casinha, muito fora de contexto, principalmente aqui no Brasil, não era conversado isso, né? Então, ela me levava para essa cabana e ninguém viu o que acontecia lá dentro, que estava tudo tampado. E ela começava, então, a fazer com os bonecos. Primeiro foi com os bonecos, até ela ensinando aquilo, ela começar a me tocar. E para consumir o fato mesmo ali, a relação em si. Então, não foi uma vez só que aconteceu, não foi de um dia para o outro. O que acontece? Imagina uma criança carente que está sem receber atenção, recebendo a atenção de alguém, porque aquilo ali era um recorte ruim, mas e todo o resto? O lado que ela conversava comigo, que ela brincava comigo. Então, existia um apego afetivo por aquela pessoa, entende? E o fato de o prazer sexual em si, porque a criança ela não sabe o que é sexo, só que ela pode ser estimulada. O estímulo para a criança é como se fosse uma cosquinha. É claro que demais nenhuma criança gosta de cosquinha, mas na medida certa a criança vai rir, ela vai achar bom. Então existe a medida certa, que eles sabem que até ali a criança não vai. Então o fato da criança gostar não significa que aquilo pode ser feito, entende? As pessoas precisam separar isso, porque a criança ela não tem maturidade para entender que aquilo é ruim. Quem tem que saber que aquilo é ruim é o adulto, não é a criança. Sim. A criança ela só vai entender que o que fizeram com ela é ruim quando ela estiver maior. Que ela vai falar, caramba, olha o que fizeram comigo lá atrás. Isso aqui não... Aí que a ficha vai cair, mas ali naquela idade, ela não tem como entender que aquilo dali é ruim se não houve uma educação. Aí entra naquele ponto que a gente começou lá atrás. Ela não vai entender porque não houve uma educação. E a lembrança que eu tenho do ponto que me incomodava quando eu era criança, eu não lembro muito do toque, dessa parte, mas eu lembro que uma parte que me incomodava é quando ela me beijava, porque eu só via o meu pai e minha mãe beijando na boca, então eu sabia que, calma, isso ali só homem e mulher pode fazer. Então eu sabia que aquilo era uma coisa ruim, tanto é que foi a parte que mais me incomodou depois, quando eu cresci, que eu tinha muita dificuldade, era com beijo. Toda vez que o menino me beijava, eu quase morria, eu passava mal, de quase parar no hospital, porque era um negócio... Me dava muito gatilho. Por quê?
quando ela fazia isso, calma, isso aqui eu acho que não pode, porque era a referência que eu tinha de que não podia. Sim. Ou seja, quando a gente traz referência do que não pode, se alguém fizer, a criança, opa, calma, isso não pode não acontecer. Então a gente já cria um mecanismo de defesa para a criança não se sentir confortável com aquilo. Mas a partir do momento que eu não sei, alguém está me ensinando uma coisa nova. E aí existe um fator que a gente precisa falar sobre isso. Quando os pais descobrem que isso está acontecendo, se nada é feito, se não conversa com essa criança para que aquela criança entenda que o que fizeram com ele foi ruim, porque o trauma já foi feito. A gente precisa agora conscientizar essa criança que o que ela viveu foi ruim. Ela vai ter 2 traumas. Vai ter o trauma do abuso em si e o trauma do abandono. Por quê? Porque do nada vão tirar essa criança de perto do abusador e a pessoa que ela estava ali, que ela estava tendo na cabeça dela, né? Que era uma pessoa que ela confiava, uma pessoa que ela tinha um momento, cadê essa pessoa? Sumiu da minha vida? O que fizeram? Por que essa pessoa sumiu da minha vida? E aí ninguém explica para essa criança, a criança não passa por uma terapia, não passa por nada, ela não vai compreender que o que fizeram é ruim. Aí vem o gatilho para ela poder reproduzir isso na vida adulta. Porque ela vai estar vinculada afetivamente com quem fez isso. Entendi. Então, o abuso para ela vai ter uma ligação afetiva. Calma aí, mas foi ruim, mas eu amava essa pessoa. Então, não pode ter sido tão ruim porque ela me amava também. Ela vai nascer com essa distorção ela vai crescer com essa distorção da realidade. É óbvio, né? Que a gente na verdade, distorce o amor, né? Exato, o conceito amor. Exato. É claro que assim, deixa eu deixar bem claro que isso não justifica um ato de abuso sexual, uma pedofilia, né? Porque um adulto, ele precisa ter consciência da realidade. Ou seja, calma aí, eu tô fazendo isso aqui, mas não é correto, eu preciso buscar ajuda porque não tá certo. A pessoa alimentar isso não tem justificativa, porque um adulto, ele tem total... ele tem um cérebro formado, ele tem total possibilidade de entender que aquilo ali não é certo, por mais que ele tenha passado por isso lá na infância. Mas precisa-se de cuidado, porque sozinho ele não consegue vencer. Não existe cura para pedofilia sem tratamento emocional. Isso não existe. Se a pessoa não passou por nada, ela não vai conseguir curar aquilo ali sozinha. Eu acredito em processos de cura, porque a gente está falando também de um Deus que é capaz de curar todas as coisas, mas o Senhor, ele não vai fazer aquilo que está o que está na minha altura fazer, o que eu posso fazer. O que eu posso acessar, eu posso buscar um tratamento, eu posso me levantar. Não vai acontecer sozinho, né? Eu vou ficar aqui parado, orando, e Deus vai me curar. Não, você precisa ir buscar um médico, um especialista. Você precisa se tratar como o físico. Quando a gente está doente do físico, nós procuramos um médico para tratar. Igual eu tô com o dedo quebrado aqui, com o meu dedo do pé quebrado. Eu fui até o hospital, o médico foi lá e tratou o meu dedo. A mesma coisa é a nossa alma e a nossa mente, né? Eu preciso buscar um especialista para curar as minhas feridas da minha mente, da minha alma, os traumas que eu tenho lá dentro, das emoções. Elas não estão aparentes fisicamente, mas elas estão sendo demonstradas com as minhas atitudes, com as minhas falas, e eu preciso sarar isso. Rafaela, eu tenho outra pergunta, que existem alguns tipos de abusos, né? Nós não temos só o abuso ali, o ato mesmo, né? E quais são esses tipos de abuso? Vamos lá. No geral, né, eu gosto de dividir, até porque, assim, existem muitas nomenclaturas, mas para simplificar, eu gosto de dividir em 2 partes, que seria abuso passivo e abuso ativo. O que seria o abuso passivo, né? O abuso passivo é quando eu não encosto fisicamente na pessoa. Eu estou ali eu estou falando coisas para aquela criança, eu estou, às vezes, até mostrando, porque existem casos até de adultos, por exemplo, que se masturbam na frente de uma criança. Eu não estou encostando naquela criança, mas olha o que eu estou fazendo com ela. Entende? Agora, o abuso ativo é quando, de fato, eu coloco a mão naquela criança. Agora, o fato de eu não ter chegado, de eu não ter estuprado aquela criança, não significa que eu não abusei dela. Por quê? Eu encostei naquela criança de uma forma maliciosa, eu estou abusando dela. É um abuso ativo já. Eu coloquei a mão, já é um abuso ativo. Agora, uma coisa que a gente não conversa muito e que
É algo muito delicado que eu vou dizer agora, é que existem muitos pais, até cristãos, que estão cometendo abuso passivo nos filhos por falta de conhecimento. Porque abuso passivo não é só de conotação sexual. E quando eu, pai e mãe, não tenho esse conhecimento e abuso passivamente do meu filho, eu estou criando ali uma brecha para que ele seja predisposto a um abuso ativo. Como eu falei aqui, não é toda criança que tem perfil para ser abusada. Não é toda criança que vai ficar calada. E o abusador, ele sabe observar isso. Então, como a gente pode ter cuidado? Primeira coisa, e eu vou, às vezes, até chover no molhado aqui, mas eu não posso deixar de falar. O abuso passivo acontece dos pais com os filhos, principalmente quando a gente não sabe respeitar as emoções dos nossos filhos. Quando eu uso a minha função de mãe para abusar do meu filho no sentido de eu sou maior que você. Não no sentido de, por exemplo, não é maior no sentido de responsabilidade, no sentido de confiança, no sentido de autoridade, mas no sentido de você não tem fala aqui. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos e entender que eles não, primeiro, que eles não são uma continuidade da gente, eles são outro ser humano. Então, eles não têm que realizar coisas que eu não realizei, eles não têm que passar pelas coisas que eu passei. E um exemplo típico de quando a gente erra a mão e acaba fazendo abuso passivo, por exemplo, quando a criança está numa pirraça, está numa crise que é dela. E a gente ali, no nosso próprio descontrole, a gente quer controlar, amarrar aquelas emoções ali. Eu estou cometendo abuso com essa criança. Por quê? Porque não sou eu que estou descontrolada, eu não posso me descontrolar, ele que está com problema nas emoções. Eu gosto muito de, quando eu estou falando sobre isso, usar o exemplo de, por exemplo, tem alguém se afogando numa piscina, na sua frente. O que você vai fazer? Você vai parar ali e vai ficar ensinando aquela pessoa a nadar? Naquela hora? Não. Aquela pessoa, ela vai aprender a nadar se afogando? Não, tá desesperada. Exato, eu preciso salvar aquela pessoa. Então, a gente precisa aprender os momentos certos de ensinar para os nossos filhos. Quando eles estão no descontrole emocional, não é hora de ensinar nada. Então, a gente aprendeu como que controla uma pirraça? Batendo, gritando, mandando aquela criança parar. Para a gente é muito difícil, né? Às vezes olhar e falar, eu preciso acolher. Se eu acolher, eu estou falando que eu concordo com aquilo. A gente tem essa mentalidade muito errada. E eu não estou aqui defendendo, né, uma educação passiva, não é isso. Mas a gente precisa entender que eu não estou dentro daquela criança, como que eu vou querer controlar o negócio que está dentro dela? Aí eu vou abusar, porque a palavra abuso em si é quando eu tento controlar o que não é meu, quando eu controlo o que é do outro. Então, assim, eu estou abusando se eu estou querendo controlar o negócio que está dentro do meu filho e não ensinando. E aí, na hora da pirraça, não é hora de ensinar. Por quê? Porque como que eu vou estar afogando nas próprias emoções? Eu preciso acolher. Então, muitas vezes quando eu olho, né, até o bebê, né, igual a gente tem uma criança de 1 ano, ele tá tão desesperado e você fala, não, tá no horário da criança dormir, ele precisa dormir. Aí você pega a criança e começa, você tem que dormir, vamos lá. Mas naquele momento a criança tá tão desesperada que ela não vai dormir. Ela quer só se acalmar. E você tem que saber acalmar aquele bebê naquele momento, né? Muitas vezes a gente tava aqui em casa, o Arthur tá desesperado, né? E você, às vezes, eu tinha saído, eu não lembro agora. E aí eu cheguei, ele falou, ele tá com sono, mas ele não vai dormir agora porque ele tá muito desesperado. Ele precisa se acalmar, depois que ele se acalmava, ele acabava dormindo, né? Então, é entender o que a criança precisa naquele momento, né? Exatamente. E na hora da birra, na hora da raiva, até na hora da fúria de uma criança, não é o querer impor o que a criança às vezes precisa fazer, que você está colocando para a criança fazer alguma responsabilidade, ela não quer fazer naquele momento e ela começa a se enfurecer. Ao invés de você começar a querer que ele faça, se impor, ele tem que fazer chorando, gritando, mas vai fazer. Você tem que acalmar aquela criança primeiro, para depois ela fazer o que necessita. Mas eu acredito que o caminho, aí que entra o grande desafio. Porque nós adultos, entre o casal, por exemplo, numa discussão, nós não temos essa racionalidade. Como que uma criança vai ter essa racionalidade de poder
se acalmar, respirar, ou escutar a voz do pai ou da mãe ou ali do responsável, pronto. Então, o caminho, até eu guardei a pergunta quando você me falou sobre a respeito que você foi procurar terapia. Eu acredito que o caminho é justamente a terapia, porque ela ressignifica a vida da pessoa. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quando você foi procurar terapia, por que você foi procurar, já com 19 anos, né, que você falou? Eu só vou acrescentar um detalhe aqui, disso que a gente está conversando, né, para a gente poder linkar com essa questão do abuso, é que quando a gente não entende esse acolher da necessidade da criança, que a gente estava conversando aqui, a gente vai passar a informação seguinte para a criança: eu não ouço você. As suas necessidades não são importantes, o que você sente não é importante. Então eu abro uma brecha para o abuso por isso, porque aí ela vai pensar, então calma, o que eu sinto não é importante, o que eu sinto não tem valor. Então o outro pode vir me abusar, porque não é importante o que eu sinto. Porque ela entra na carência, né? Exato, porque eu grito, eu tenho que conter. Eu não tenho liberdade de botar para fora o que eu estou sentindo na minha casa. Eu não tenho liberdade de me expressar. E é claro que a gente tem que ensinar, por isso que assim, é uma linha muito fina, sabe, do equilíbrio. A gente tem que ensinar para a criança que tem horas e tem lugares, mas na casa dela ela precisa se sentir segura para isso. Tudo bem a criança se conter lá fora, no ambiente de igreja, de escola, mas com os pais ela precisa ter essa liberdade de chorar, de mostrar que está frustrada, de mostrar que está chateada. Senão a gente vai passar a informação para ela de que ela tem que ficar guardando tudo de errado que fizerem com ela. Aí a gente abre uma brecha para o abuso. Por quê? Porque essa criança, se for abusada, ela não vai falar. Porque ela não tem as suas emoções validadas. Entende? Então, assim, validar a frustração é tão importante quanto validar uma tarefa que ela fez muito bonita, um desenho que ela fez muito legal, uma coisa que ela fez que todo mundo achou incrível. A gente também precisa validar a tristeza, a gente também precisa validar a frustração. E é talvez mais importante ainda do que validar os elogios e todas as outras coisas que é mais natural da gente fazer, né? E agora, respondendo a sua pergunta sobre a terapia, eu lembro de fazer terapia desde, sei lá, os meus 6 anos, porque eu comecei a ter sintomas e a minha família não sabia o que era. Então, eles me colocaram na terapia para poder ajudar. Só que talvez houvesse uma suspeita do profissional que tinha alguma coisa errada, mas não tinham como ter certeza, porque eu não falava, eu não lembrava do que tinha acontecido. Sim. E aí eu fiz uns 2 anos de terapia quando criança e voltei aos 19 anos por conta da dificuldade de me relacionar. E nessa época, eu vou entrar nesse tema, mas não vou aprofundar, porque é um tema também muito grande. Okay. Nessa época, e é uma coisa que é um tabu também falar sobre isso, né? Eu me lembro que estava já muito, assim, assíduo e muita gente falando sobre a questão de gênero, né? De ideologia de gênero, já estava se falando sobre isso, já tinha muitas coisas na mídia mostrando. A gente via muito isso na cidade também, os casais homossexuais começaram a sair de dentro, né, da casa e mostrar, assim, publicamente, socialmente. Então, por essa possibilidade que abriu, eu já era cristã, já era adventista, mas eu comecei a pensar, e se eu não gosto de homem? Porque existia essa possibilidade, né? Sim. E se eu gosto de mulher? Então, eu comecei a ficar aquilo começou a me martirizar muito. E aí foi quando eu busquei ajuda. Eu falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí, numa sessão de terapia, quando a psicóloga, inclusive, era a mesma que tinha me tratado na infância, ela já desconfiava, eu acho que ela já tinha até certeza, mas ela precisava que eu me lembrasse daquilo, né? E ela começou, não lembro exatamente o que ela me falou, sei que uma fala dela veio tudo na minha mente como se fosse um filme, veio de uma vez só, tudo, assim, ó. E eu fiquei ali parada, assim. Aí eu lembro que ela só falou assim, você se lembrou, né? Aí eu só fiz que eu tinha me lembrado e comecei a chorar muito. E dali em diante, o trabalho foi diferente. Por quê? Porque agora eu sabia. Só do fato de eu lembrar, já me desbloqueei, porque só eu me lembrar, eu já consegui, depois disso, me relacionar com outros homens, né? Namorar, foi quando eu conheci meu marido, quando eu casei, porque até então eu não conseguia nem que me abraçasse. Então, só do fato de eu me lembrar já foi assim, um desbloqueio para mim. Entender
que eu tinha aquilo, não porque eu era estranha, mas porque tinham feito alguma coisa errada comigo. Sim. Então, aquilo já me deu uma liberdade muito grande. Então, é o que a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade sobre sobre o que fizeram com a gente ou quem nós somos, isso é libertador. E a gente, de fato, tem já um começo para uma cura. Sim. E é possível ressignificar esse trauma. E quando uma mulher, principalmente, né, ela sofre algum tipo de abuso na infância e aí ela se casa. Ela não faz nenhum tipo de tratamento, ela não busca essa cura, essa ressignificação, e ela se casa e no ato sexual com o marido dela, ela às vezes não gosta de certos toques, ela não se sente à Não sente vontade, prazer. né? Confortável com o próprio esposo. A mulher pode amar o marido, mas acredito que naquele momento ela não vai se sentir confortável totalmente para ter uma relação totalmente aberta com o marido no ato sexual. E aí, como que fica essa relação de casal? Essa relação entre os dois, né? Porque daí vai abalar tanto o marido quanto ela. Sim, então, precisa se, né? Vamos falar o que a gente está conversando. Tem que tratar, não tem jeito de não tratar, porque aí você trouxe um ponto que é o clássico de quem sofreu abuso sexual, que é ter receio de toque, não gostar de estar ali. Então, tem diversas formas disso ser mostrado. E às vezes a pessoa até desenvolve algo físico, porque a gente não pode esquecer que quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. Muitas doenças físicas começam pela mente. E a maioria das doenças começam pela mente. Então, se a gente não trata, o nosso corpo, às vezes, vai criar um mecanismo de defesa para que eu continue rejeitando aquele ato sexual, para que eu não esteja ali. Então, muitas doenças, é claro que quando chega a esse nível, né, de doenças físicas, a gente não está falando que a terapia vai resolver, não. A gente tem que tratar com o médico. A terapia resolve o emocional, mas se existe uma doença física, eu preciso procurar um especialista naquilo. Sim. Mas a mulher, tanto a mulher quanto o homem, porque, né, não é só a mulher que sofre abuso, o homem e a mulher precisam tratar isso, porque são dois extremos que acontecem quando a gente está falando de um adulto que não tratou, né, essa ferida. Ou eles não vão ter nenhum tipo de prazer sexual, vão ter dificuldade, vão sentir dor, não vão querer tirar a roupa, vai ser assim, um negócio muito mecânico, ou eles vão gostar de coisas muito fora do normal, de coisas de filme pornográfico, sabe? Eróticas mesmo. Exato, coisas que não são de uma realidade, que a gente está falando de filme, que não é real. Por quê? Porque quando a gente volta lá atrás, quando fizeram isso com uma criança, ela saiu da realidade dela. Tem relatos de crianças que passaram por isso, não é o meu caso, eu não me lembro disso ter acontecido comigo, mas de pessoas adultas me relataram que quando eles estavam sofrendo abuso, por eles já saberem, a mente criava um mundo paralelo, e a pessoa ia para lá. Então, essa fuga da realidade acontece também em pessoas nesse outro extremo. Por quê? Porque a pessoa, quando não é tratada, quando não é conversado, ela fica com essa área sexual muito aguçada. Então, ela vai para a pornografia mais cedo, ela vai experimentar coisas que não são para a idade dela mais cedo, porque não existe ali uma educação sexual. Então, quando ela está casada, ela vai achar o sexo normal não vai ser atrativo para essa pessoa. Então, ela sempre vai querer um negócio mirabolante ali. Então, esses dois extremos são muito preocupantes, tanto para o homem quanto para a mulher. É mais comum o homem ir por esse extremo de querer coisas mirabolantes, ou até mesmo casos de homens que querem ter relação com as mulheres todos os dias. Entende? Fica assim, fora do padrão de um desejo sexual saudável. E a mulher, ela não estava ali dando conta de ter ato sexual todo dia, o homem está ali querendo e cria-se toda uma dificuldade no relacionamento. Eu já vi casos de mulheres assim também, mas é mais como homens. E as mulheres tendem a se trancar, tendem a não querer ser tocada, tendem a não... Então, assim, o não tratar é colocar o casamento na ruína. Esse casamento, ele vai morrer aos poucos, porque o sexo é o oxigênio do casamento. Se eu não estou tendo um ato sexual saudável,
vai morrer. Vai ser questão de anos, aquilo vai morrer. Se o casamento em si não morre, a pessoa está se matando aos poucos. Porque imagine, você tem que reviver a dor de um trauma toda vez que você vai ter um ato sexual com o marido, que é a pessoa que se ama. Você vai deixar de amá-lo. Você vai começar a ver ele através do óculos que você viu o agressor lá atrás. Entende? Você vai Então, olha começar só a como isso é sentir sério. repulsa, né? Exatamente. E às vezes você nem sentiu pelo agressor, porque naquela época você era uma criança, você desenvolveu uma certa afetividade, mas hoje você é adulta, você entende o que aconteceu. E aí você vai jogar todo esse sentimento que você deveria ter sentido por ele aqui no seu marido, na sua esposa, você vai sentir por ela. E aí, olha só que lugar mais perigoso que você está colocando no seu cônjuge. Por quê? Porque não trata essa ferida. Então, assim, não tratar é se condenar para a morte emocional ou até mesmo para uma questão física mais séria, né? Porque, como eu falei, a nossa mente é que comanda o nosso corpo. Sim. Então, assim, se eu não trato, estou dando para me comandar. E isso daí nós falamos dos sintomas, né? No caso do casal. E quando a pessoa leva para a área profissional, tem algum caso? Sim, não dá para falar que é uma área só, né? Porque, por exemplo, as pessoas que passam por abuso e não tratam são pessoas que têm facilidade para desenvolver uma dependência emocional do outro. Então, são pessoas inseguras, elas vão ter dificuldade de tomar decisões, elas têm dificuldade de ser proativas. São pessoas, por exemplo, que têm menos paciência. Tem vários gatilhos, né? Por exemplo, tem gente que desenvolve gatilho de choro de criança, não pode ouvir um choro de criança que fica extremamente irritado, mas essa criança for dela. Então, são várias situações, mas no âmbito profissional, essa pessoa, ela vai. Sempre são dois extremos que a gente precisa lembrar. Por quê? Porque não existe só. A gente não pode olhar para uma vítima só no papel de aquela coitada, tadinha, que é oprimida. Não. Tem um outro lado da moeda, que é alguém que vai. Ela precisou tanto criar uma proteção para não sentir, que ela pode crescer sem sentir. E pode se tornar um adulto que não tem empatia com o outro, um adulto que pisa no outro, que não tem escrúpulo, que não tem noção de limite até onde eu posso ir. Aqui é o meu limite, ali começa do outro. Não, a pessoa ela não vai ter essa noção. Por quê? Porque lá atrás ela precisou criar uma armadura para se proteger, para ela não sentir o que estava fazendo com ela. Aí não foi tratado, não foi conversado, ela cresceu daquela forma e ela começa a usar disso agora para viver. Então fica uma pessoa com uma espécie de psicopatia, vamos dizer assim, para a gente entender. Ela não tem emoção, ela tem dificuldade de sentir emoção. Então, ela só se importa com ela mesma. Com o próprio prazer dela, porque o prazer lá atrás foi estimulado antes da hora. Então, ela sentiu o prazer sem entender o que era o prazer. Ela não tinha maturidade. Aí, hoje, ela só se preocupa com o próprio prazer. Ela não se preocupa com o outro. Porque também ela foi usada. Ou seja, aquela pessoa que estava fazendo isso com ela estava preocupada só com o prazer dele. Não estava nem aí para ela. Então, é como se eu aprendesse por espelhamento. Ela absorvesse, né? Isso, é assim que eu tenho que me comportar, então. Ok, então é assim que eu vou me comportar. Fizeram isso comigo, é normal, eu vou reproduzir. E ela começa a reproduzir. Se eu não percebo, por exemplo, calma aí, por que esse menino tá fazendo isso, né? Um caso de uma criança que reproduz ali. Calma, o que tá acontecendo? Eu preciso entender. Aí eu tenho chance de curar. Mas quando eu não entendo isso, a ferida vai aumentando. Aquilo ali que era um trauma desse tamanho, ele vai aumentando, vai criando uma proporção muito grande. Daqui a pouco se alastrou pela vida inteira, pela pessoa inteira, como se fosse um câncer, né? Aquilo vai multiplicando e tomou uma proporção tão grande que agora tem como tratar? Com certeza. Mas não vai ser tão simples igual se eu tivesse tratado lá na infância, assim que aconteceu. Exatamente. É justamente essa pergunta que eu queria fazer. Por exemplo, temos o nosso público, ele está entre uma idade de 24 a 46 anos. O nosso 46, público 50 anos. Se o nosso público que é de mais idade, se por acaso isso aconteceu, ainda há tempo de poder buscar um tratamento, de buscar uma terapia, uma melhoria, porque o que eu vejo, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um ponto de vista também, o que eu vejo
é mais uma falta de informação sobre uma assistência de uma educação emocional que os pais não tiveram e não consegue transmitir aos filhos, e aí não consegue também transmitir a educação sexual. E então essas informações, o fato de ter um especialista, um terapeuta, um psicólogo, enfim, esses especialistas, esse é o caminho de poder essa pessoa, seja ela jovem ou seja ela mais adulta, buscar esse conhecimento e saber quais são as emoções básicas, entender as emoções dela, é a segunda pergunta que eu faço. Foram duas perguntas em uma, Duas né? perguntas. A primeira pergunta eu até esqueci. A primeira pergunta... Se a pessoa pode fazer outra... Se existe chance de cura para alguém que já está no... Sim. E a segunda... Vamos lá, deixa eu só retornar aqui, não tem problema. Primeira pergunta é a respeito sobre se há tempo, mesmo com a idade avançada, de você se tratar dentro de uma terapia. E a segunda pergunta é o quê? Através do psicólogo e terapeuta, se não foi ensinado sobre as emoções, é interessante buscar sobre o que é as emoções, como praticar, independente da idade, porque tem pessoas dentro do seu lar, os pais, por falta de estudo e conhecimento, também não é ensinado nas escolas. Hoje a informação está mais aberta, inclusive nós aqui no canal, nós estamos pulverizando as informações sobre o Papo Família, é justamente aprender o que são as emoções básicas. Então, a segunda pergunta é justamente essa. É necessário buscar informação sobre o que é as emoções, como senti-las e saber exatamente o que é, porque se confunde uma com a outra, né? Sim, sim. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Se há tempo de melhora para pessoas que já passaram dos 40 anos. Antigamente, se achava que o nosso cérebro era como se fosse esse celular aqui, rígido. Que depois de uma certa idade ele ficava rígido e as informações eram mais difíceis de entrar. Só que hoje a ciência já sabe que o nosso cérebro é como se fosse esse pano aqui, ó. Ele é maleável, ele é moldável. Então, nós aprendemos enquanto estamos vivos. Até a gente estar vivo ali respirando, a gente pode aprender coisas novas. Não existe isso de, não tem como aprender, porque eu já estou com 80 anos, 90 anos, 50 anos. Não, se você está vivo, você pode aprender. É claro que o nível de aprendizagem de uma pessoa de 80 anos é diferente de uma criança de 4 anos, que está ali para, né, tá ali naquele momento da vida que está igual uma esponja, mas é possível. Então, não existe trauma emocional incurável. É claro que um trauma vai gerar uma cicatriz, mas uma cicatriz ela não precisa ficar aberta a vida inteira. Uma ferida ela pode virar uma cicatriz. Uma cicatriz ela é mais vulnerável. Eu não sei se vocês têm alguma cicatriz no corpo, mas eu tenho algumas. Tenho a da minha cesárea, tenho alguns machucados e o lugar fica com uma pele mais fina. Se alguém bater ali com uma certa força vai doer ou vai abrir de novo. Por quê? Porque fica mais sensível. Então os traumas são isso, são cicatrizes que eu preciso aprender também a me resguardar, a entender quais são os meus gatilhos, o que eu não posso me expor, que vai gerar uma dor, porque eu vivi aquilo, diferente de alguém que nunca viveu. Então, o que é gatilho para mim não vai ser gatilho para você, porque nossas feridas são diferentes. Então, a gente precisa aprender sobre isso para entender exatamente o que eu preciso fazer para me resguardar, para aquela cicatriz não se abrir novamente, não ficar sangrando constantemente. Agora, a segunda pergunta sobre as emoções, a educação emocional, quando possível, ela precisa começar desde pequeno, né? A gente precisa estar sempre ensinando isso para as crianças, para eles darem nome. Então, quando uma criança, por exemplo, a gente estava falando lá sobre a criança que está numa pirraça, meu filho, o que você está sentindo? Eu não estimula até aquela criança conseguir falar para você o que ela está sentindo e para ela identificar o que é aquilo, para ela já, então calma, isso aqui é raiva, então agora eu senti foi frustração, trazer nomes que a gente não está acostumado a conversar com criança às vezes, né? Mas é importante a criança identificar o que ela está sentindo. Aí agora vem um adulto que não teve essa educação emocional, ele vai ser um adulto que não entende muito sobre as próprias emoções e o pior, muitas vezes vai se misturar com a emoção do outro.
Então, aquela pessoa que não tem o autoconhecimento sobre si, ela sempre vai ver ela através do outro. Então, ela tem dificuldade de vê-la sem o outro estar ali na vida dela. E esse é um relacionamento que a gente chama de dependência com a dependência, né? Quando parece que eu só existo se tiver aquela pessoa na minha vida. E eu só consigo ver o meu valor se aquela pessoa estiver ali. Por quê? Porque não me ensinaram que eu possa ver o meu próprio valor. Isso é possível a gente aprender. A gente precisa aprender a controlar as emoções. Biblicamente chamando, isso é o domínio próprio. É quando eu entendo os meus limites, eu entendo o que eu posso me expor e o que eu não posso me expor. E aí eu gosto de trazer, por exemplo, o exemplo da história de José. Quando José correu da casa de Potifar, quando a mulher de Potifar agarrou José, ele correu e deixou as roupas na mão dela. Por que José não ficou? Porque ele sabia que ele não podia ficar ali, que ia dar ruim se ele ficasse. Sim. Ele conhecia os limites dele. Então a gente precisa conhecer os nossos limites. Então agora entrando no aspecto espiritual, muitas vezes a gente cai em tentação porque a gente não conhece nosso limite. Porque a gente não sabe que a gente não pode passar dessa linha. Que ali é demais pra gente. Às vezes a gente vê o outro cruzando a linha e pensa, o outro cruzou, tá tudo bem. Mas não, mas é diferente. Então, esse autoconhecimento, quando não desenvolvido na infância, quando não trabalhado, eu preciso buscar ajuda para eu aprender. A gente não busca ajuda quando a gente quer ter uma nova profissão, quando eu quero aprender eu quero me especializar em culinária, quero aprender a fazer bolo. Autoconhecimento é a mesma coisa, controle de emoção é a mesma coisa. Se eu não tive isso naturalmente no decorrer da minha vida, eu preciso parar e aprender agora. É super possível. E é libertador quando a gente aprende. Não é uma questão de, eu não tenho trauma nenhum. Impossível, né? Mas vai que a pessoa pensa que não tem nenhum. Mas é muito pouco provável. Eu falo que até os pais cristãos, não existe um pai que não vai traumatizar o filho. Então, assim, a gente vai traumatizar. O que a gente precisa aprender? A identificar o trauma. Porque se eu identifico, eu tenho a chance de trazer a cura. Eu não preciso só traumatizar, eu posso também curar o próprio trauma que eu fiz. Ele vai ter uma cicatriz? Vai, mas não vai estar sangrando. Então, o autoconhecimento sobre mim também me ajuda a entender quando eu machuco alguém, mesmo sem intenção. Calma, eu machuquei meu filho, eu preciso me desculpar, eu preciso falar que eu não estou conseguindo ainda controlar isso em mim. Então, a gente precisa ser honesto com a criança e ter essa atitude de se desculpar, de falar, olha, eu não consegui controlar ali, me perdoe. Isso é muito saudável. Mas o adulto, quando não aprende isso na infância, ele tem total capacidade de aprender isso na vida adulta. E tem as pessoas que são autodidatas, que aprendem isso lendo, que aprendem assistindo um curso, e tem as outras que precisam ir para terapia. Não necessariamente só a terapia traz a cura. Porque nós somos pessoas diferentes, temos perfis diferentes, tem formas diferentes de aprender, mas a gente precisa buscar aprender de algum lugar. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui não é um tempo suficiente para alguém aprender sobre esses assuntos que a gente está dissertando. O que a gente está propondo para eles é aumentar a consciência. A pessoa, me ligar, calma, eu preciso saber mais sobre isso aqui. Ela entender a importância, mas isso aqui é pouco para uma pessoa aprender sobre abuso, aprender sobre trauma, né? Curar um trauma. Se a gente está falando de alguém que está se identificando, nossa, eu passei por isso na infância. Não é uma aula exclusiva que vai curar isso, é um processo. Né? A gente é complexo demais para ser curado, assim, num virar de chaves. A gente precisa passar por um processo. Então, uma situação que a pessoa viveu, 20, 30 anos sendo daquele jeito, ela não vai curar isso com 3, 4 sessões, né? Precisa ser um processo, tem que ter paciência, mas ela vai chegar lá. E o mais importante é você reconhecer as suas evoluções. Nossa, mas olha, caramba, eu estava 3 passos atrás, agora eu andei 3 passos. Caramba, que bom que eu andei esses 3 passos. Pior seria se eu tivesse estagnado ainda naquele lugar. Reconhecer as nossas evoluções também é muito importante. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Não, responder ficou clara. Ficou bem claro, bem didático também. Acredito que para a nossa audiência ficou bem respondido, né, a pergunta. Eu fico pensando, como eu trabalhei muito nas empresas também no Brasil, atuei também na área de consultoria, grande parte dos problemas, quando a gente fazia consultoria, principalmente com os diretores, com os gerentes, vinha do problema emocional e partes disso daí tinha 50%, quase 60% dos casos era um abuso. Então, assim,
casos aonde eu trabalhei, quando a gente fazia consultoria e ia mais a fundo num trabalho individual, nós vemos eu vi esses casos acontecer, então por isso que eu perguntei para você porque eu via claramente que faltava uma educação emocional. Então a gente falava muito sobre inteligência emocional, mas peraí, eu via quando a gente ia a fundo no individual, o problema estava aonde? Faltava uma educação básica, uma educação do lar, uma educação da família. E sabe o que você está falando aí? É uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente acabou racionalizando muito essa questão da educação emocional. Principalmente trazendo esse nome. Não estou falando que a nomenclatura está errada, mas inteligência emocional acaba racionalizando muito e a gente acaba deixando de sentir isso. Então é como se eu pudesse racionalizar, mas na hora de sentir eu não posso sentir. Só que a gente está falando de emoção, não faz sentido se eu só racionalizar. Eu preciso sentir isso. Sim, exatamente. Então, as pessoas acabavam tendo esse descontrole, né? Era uma incoerência. Por quê? Porque na fala eu conseguia, mas na hora que eu ia me comportar, não me acompanhava. Aquela inteligência que eu mostrava ali falando, quando estava tudo bem, quando pisavam na minha ferida, que não tinha virado uma cicatriz, que ainda estava sangrando, pronto, ali era meu gatilho. Aí eu não dava conta de sustentar essa inteligência. Por quê? Sim. Porque não foi trabalhado a emoção no sentir a emoção, né? Em olhar para aquele ser humano não como uma máquina, mas como um ser humano que lá na infância teve a sua infância violada. Exatamente. Eu vejo também um outro ponto, voltando para a empresa, que nós fomos domesticados. Aliás, um cão, quando ele é treinado, como que é a palavra mesmo? Domesticado. Não. Eu sei qual que é a palavra que você está tentando lembrar. Adestrado. Isso. Então, nas empresas, nós somos adestrados a se comportar e atender os padrões para poder trabalhar ali na convivência nas empresas, né? Em equipe. Muito bem. Mas a grande essência, e a essência também do nosso projeto, eu sou formado, só falar rapidinho aqui, eu sou formado em administração, fiz vários cursos na minha vida, e hoje eu estou fazendo neurociência, psicologia positiva. Que legal! Estou fazendo pós pela PUC e também na Unasp, gestão de pessoas por competência. Então, ao estudar sobre o aspecto business, eu vejo que nós somos adestrados a se comportar num padrão FIFA dentro das empresas para poder fazer os negócios, para poder liderar pessoas, para poder falar em público, para poder, enfim, fazer os movimentos externos. Mas, ao pegar toda a minha bagagem de experiência na área de vendas, na área de gestão, na área de comportamento, na área de consultoria, eu vejo que o problema principal está dentro do núcleo. E é onde nós formamos, então, esse projeto ao qual nós temos hoje. Em vez de eu ter formado lá no Brasil, precisei sair do Brasil, vim para a Inglaterra, casado com a Regina. A Regina sempre a Regina é da área da educação. E aí nós unimos essa força e precisou acontecer algumas coisas que, em uma próxima oportunidade, nós vamos falar. E o fato de acontecer algumas coisas aqui na Inglaterra, né? E conversamos em off contigo, mas o nosso público, um dia nós vamos falar num tópico especial, que não é o tópico de hoje. Nós montamos esse projeto justamente pela necessidade maior que a família tem. Porque nós vimos a necessidade de ensinar os nossos filhos a demonstrar os sentimentos e a lutar pelo que eles sentem. Porque as pessoas querem impor um sentimento dentro de você. Elas querem falar que você não sente a felicidade, que você não está triste. Não, larga disso, você não está triste não. Pra que tá triste sobre isso? Não precisa.
Só que é o meu sentimento. É o sentimento da criança. Exato. Então a gente luta hoje para falar para os nossos filhos que eles sentem sim. Se eles estão tristes, eles estão tristes. Até teve uma questão agora há pouco aqui em casa, porque o nosso filho mais velho, toda vez na hora de dormir, ele fala que ele tá com fome. Só que não tá com fome, ele acabou de comer. E aí a gente ficou, né? Mas, Davi, você não tá com fome. Não, eu tô com fome. Não, você comeu agora. Não, eu não tô. Eu tô com fome. Aí o André chegou e falou, Davi, você não tá com fome. O que você tem? Alguma coisa você tem, porque todo dia, na hora de dormir, você fala que tá com fome, sendo que você acabou de comer. Aí ele parou e falou, é que eu não quero dormir. Eu falei, ah! Então, as pessoas não querem que... Não é que elas não querem. Elas querem abafar o sentimento da criança, o nosso sentimento, só que a criança... Quer impor, né, uma situação muitas Isso. vezes, tipo assim, ao meu favor, peraí, o horário preciso dormir, então vai dormir, então pronto, acabou, abafa, vamos colocar os panos ali sobre a emoção da criança. Mas é isso como você falou, que isso também é um abuso, o fato da criança não externalizar aquilo que ela sente. Isto é um abuso, e eu estudando na neurociência, o que você falou é perfeito, na verdade, a gente relembra a aula, né, que o nosso cérebro tem essa plasticidade, mas também dentro da neurociência, quando a gente vai estudar sobre as emoções, existe a parte da culpa, né, e na questão do abuso, eu acho que é o principal ponto aonde é tocado, né, e potencializado isso na vítima que sofre o abuso, seja ele o toque ou seja ele não tocado, né? Seja ele verbal, o que for, né? O sentimento de culpa. E isso na neurociência eles conseguiram fazer o mapeamento, né? E viu que a área da pessoa, quando sofre o abuso tocado e não tocado, o efeito catastrófico era o mesmo. Exatamente. É um ponto muito, muito sério, porque a culpa, ela acompanha a gente, aonde a gente vai. Independente se a gente sofreu abuso ou não. O ser humano, ele parece que já nasce carregando uma bagagem de culpa, né? Nas costas. E quando a gente sofre o abuso, o ponto que a culpa acaba aumentando, né? É quando a gente não pode falar sobre aquilo, né? Então, calma, eu não posso falar por quê sobre isso. Então, aí a criança já acha que tem culpa do que aconteceu, porque ninguém pode falar sobre aquilo, então eu sou culpado. Lembrando que a criança, até uma certa idade, eu não vou saber agora lembrar certinho, não sei se é 2 ou 3 anos, talvez a Regina vai lembrar. Eu sou formada em pedagogia também, mas exerci pouco, assim, a pedagogia em si. Fiz mais pelo conhecimento em si, mas não exerci muito. A criança, ela acha que é o centro do mundo, né? Ela acha que tudo acontece por causa dela. Então, se ela sofre um abuso, ela acha que a culpa é dela, porque ela acha que ela é o centro do mundo. Então, se o pai tá triste, se a mãe tá triste, a culpa é dela. Então, vai até mais ou menos uns 3 anos, que é o egocentrismo, né? Tudo gira em torno de mim. Isso, exatamente. Apesar que hoje parece que tem muito adulto ainda vivendo Sim, assim. não saíram desse ponto ainda. Não saíram. O egocentrismo continua neles. Exato. Então, assim, a culpa, eu falo que a culpa é um veneno que mata a gente aos poucos, né? Quando a gente não entende a responsabilidade do outro na história, a gente vai viver a vida achando que a culpa é nossa. É claro que existe um ponto que eu preciso ter minha autorresponsabilidade. Aquilo aconteceu comigo na infância, eu não podia ter evitado. Um adulto fez comigo, eu não tinha como evitar. Eu não tinha condições de lutar contra um adulto. Sim. Ok, mas hoje eu vou me tornar culpada se eu não fizer nada por isso. Eu preciso ser autorresponsável. Calma aí, fizeram aquilo lá atrás comigo, mas o que eu estou fazendo para combater isso hoje? Eu vou ficar vivendo a vida como uma vítima, eu não vou pegar as raízes da minha vida, entender que eu tenho responsabilidade sobre isso agora que está na minha vida. Eu não tive lá quando fizeram comigo, mas agora isso faz parte da minha vida. Daqui para frente a responsabilidade é minha. O que eu vou fazer com isso?
Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou carregar essa culpa de vítima pro resto da vida, ou eu vou entender que eu sou dona da minha vida e eu posso muito bem ressignificar esse trauma. Eu não tenho como tirar ele da minha vida, eu não tenho como fingir que isso não aconteceu. Aconteceu. Eu preciso aceitar que isso aconteceu e eu preciso daqui para frente ressignificar isso, fazer alguma coisa por mim. Então, eu vejo que a briga maior da culpa é contra a autorresponsabilidade. As pessoas confundem muito, né? E não é eu me culpar, mas eu entender que hoje eu sou responsável pela minha vida. Agora eu posso fazer alguma coisa por mim. O que eu tô fazendo com isso? Lá eu não podia, mas agora eu posso. Eu sou adulta agora. Lá, quem era responsável não deu conta de fazer. E tudo bem, eu preciso perdoar. Fizeram o máximo que poderiam ter feito. Né? A gente não pode querer achar justificativa nas coisas ruins, culpando outras pessoas o tempo todo, porque a gente vive num mundo de pecado. Então, assim, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, porque a gente vive num mundo injusto. Mas o que eu vou fazer com isso é minha responsabilidade. O que eu vou transformar disso na minha vida? Eu vou continuar deixando que isso seja uma erva daninha na minha vida? Ou eu vou arrancar essa erva daninha, permitir que nasçam flores, que brotem frutos, que a vida continue aqui? É a sua decisão de virar a chave ou não, né? É a sua decisão de falar assim, eu quero ser curada, eu quero dar um valor à minha vida, eu quero dar um motivo pela minha existência. Fazer uma nova história. Né? Fazer uma nova história e não ficar ali sofrendo, remoendo por algo que não vai ser mudado, porque já aconteceu. Mas a decisão do que vai ser dali para frente agora é sua, né? O que você vai fazer com essa ferida que está dentro de você? Se você vai deixar ela abrir cada vez mais ou se você vai permitir que ela cicatrize, né? E buscar alguém para ajudar a cicatrizar, que é o mais importante. Eu acho que alguém que tem um exemplo muito bacana, eu não sei a fundo sobre a história dela, é a Oprah, né? Eu não sei a fundo da história dela também. Não. Eu ouvi falar que ela foi abusada, eu não busquei a fundo, mas eu ouvi falar que ela foi abusada e ela conseguiu mudar a história dela. Eu não sei a fundo sobre a história dela, mas a gente pode cortar por aqui. Achei que você sabia. Não. Achei que você sabia, amor. A sua mãe falou já uma vez. A minha mãe comentou, mas eu não. Eu não sei a fundo, eu não busquei a fundo. Mas eu achei que você sabia, por isso que eu comentei. Peraí, vamos puxar aqui que eu acho que alguém sabe e ninguém sabia. Se fosse no ao vivo, a gente ia fazer aí, deixar nos comentários. A gente tá... Alguém sabe? Comenta aqui, Mas a gente tá por assim, ó. A gente tá por assim para poder fazer o ao vivo. A gente precisa alcançar alguns requisitos. O nosso canal tem um pouquinho mais de um mês. Dia 24. Quase lá. 24 do mês passado a gente abriu o canal. Era para ser tudo via Instagram. Mas aí o Instagram não aceita mais de 15 minutos e o nosso vídeo já passa mais de... No teu caso que já tá passando mais de 1h20 só de gravação. O Instagram não aceita? Não. Só se você fizer a live no Instagram. A live. Ao vivo, aí ele permite que fique salvo. Mas se você gravar e colocar, eles não. Tá. Entendi, porque eu pensei que você estava falando de live. Eu falei, não. Não, Não, a gente gravou a primeira vez. A gente gravou a primeira vez e depois a gente colocou. Na verdade, a gente fez 2 gravações e as 2 primeiras gravações aqui do canal estão no formato do Instagram, que o objetivo era trabalhar com o Instagram. Mas Deus tem um propósito maior. Sim. Maior. E agradeço aí de você ter aceitado o nosso convite de poder ter esse bate-papo aqui conosco. Tá sendo muito bacana esse papo. Você quer fazer alguma pergunta, amor? Eu quero entrar depois na última pergunta. Você quer? Não, mas pode ficar à vontade. Pode. Eu queria fazer a pergunta de... Então tá, eu identifiquei, o meu filho conversou comigo e falou que ele foi abusado, e eu identifiquei alguns sinais que ele está sendo abusado. O que eu faço agora? Eu converso com ele, eu vou atrás de um tratamento. Qual é a minha posição? Então, primeira coisa, apesar de ser meio frustrante, não sei na Inglaterra, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda temos
uma denúncia muito passiva, né? Um acolhimento para isso muito passivo. Então, eu acompanhei um caso de perto de uma vítima de abuso, aonde os pais denunciaram e até o meu conhecimento de hoje, a vítima não foi ouvida numa escuta especializada, já se passaram 2 anos. Então, assim, a criança possivelmente nem lembra mais, né? Só que precisa ser feito. Por que a denúncia precisa ser feita? Porque a criança precisa entender que o que fizeram com ela é errado. O pior já foi feito. Imagina, a gente poupou ali a criança, né? Não falava abertamente sobre abuso e tudo, mas pronto, foi abusada. Já passou dessa linha. Agora eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou parar, olhar para essa ferida e tratar essa ferida, porque não adianta. Já imaginou, eu tô com a ferida aqui, eu fico assim, não posso olhar, não. Eu não vou saber o que eu tô fazendo. Se eu tampar meu olho e ficar. Eu preciso olhar para essa ferida, não tem jeito, Sim. tá ali. Não tem como eu falar assim pro meu filho, não, olha para lá que você não vai sentir a dor. Vai sentir, a ferida tá no braço dele. Entende? Sim. Então é melhor tratar de forma consciente. É a mesma coisa de eu levar uma criança para tirar um sangue e falar assim, não vai doer não. Vai doer. Então eu preciso ser sincera com a criança, vai doer, mas é uma dor suportável. Então a gente precisa ser sincero e honesto. A criança já passou pelo abuso, eu preciso falar com ela, olha, o que fizeram com você foi horrível. Eu sinto muito pelo que fizeram com você. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido com você, mas infelizmente aconteceu com você. Então agora a gente vai denunciar essa pessoa para que ela não faça isso com mais ninguém. E agora você vai ter que passar por alguns procedimentos para que essa denúncia seja feita, para que a gente consiga fazer com que ela não machuque mais nenhuma outra criança. E para que o que ela fez, ela possa responder pelo que ela fez com você, porque foi muito errado. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando a questão aqui. Qual que é o caminho da denúncia? Aonde denunciar? Sim. Olha, você pode fazer uma denúncia anônima, né? Que aqui no Brasil, se eu não me engano, é o 180, aqui no Brasil, e tem o número da polícia também civil, que você pode estar ligando. Mas o que eu recomendo é que você vá até uma delegacia de abuso sexual. Porque se isso aconteceu, você não tem como fazer uma denúncia anônima. Eles precisam de detalhes. A não ser que você não seja o tutor dessa criança. Aí você faz uma denúncia anônima. Mas se você é o tutor dessa criança, você precisa ir até a delegacia. Que geralmente quem cuida aqui no Brasil, quem cuida de abuso sexual é a delegacia da mulher, que é a delegacia da mulher e da criança. Geralmente onde tem uma delegacia, né, civil, tem, ou eles vão te indicar onde tem, porque se a cidade não tiver, eles vão te encaminhar para uma delegacia que possa te ouvir sobre aquilo, porque é separado, geralmente não é no mesmo lugar das outras denúncias. E ali você vai fazer o seu depoimento, vai contar tudo o que você sabe sobre e vai ser feita uma investigação. A criança, ela não pode dar o depoimento dela ali naquela delegacia, se ela tiver menos de 10 anos, se eu não me engano, porque ela precisa ser ouvida por uma escuta especializada. Ela tem que ser ouvida por alguém que sabe conversar na linguagem da criança. Por exemplo, uma criança de 3 anos precisa saber conversar com essa criança para entender o que de fato aconteceu. Você não pode chegar para ela e conversar abertamente como a gente está fazendo aqui, porque ela pode se sentir retraída, né? Retraída, a gente não quer que ela reviva o trauma também, né? A situação. E uma coisa também que eu não sabia, e que eu fiquei sabendo recentemente, é que não se pode nem expor a criança. Por exemplo, a criança sabe quem foi, você não pode chegar e levar a criança até o ambiente e falar assim, mostra aqui para mim quem foi. Porque ali naquele momento, a criança sob pressão pode até apontar alguém errado, entendeu? Você não vai ter um preparo para saber ao certo conduzir isso de uma forma que a criança não aponte alguém que não seja o culpado, porque isso pode acabar com a vida de uma pessoa, ser denunciada por um crime desse, né? Então precisa ter muita responsabilidade. Então a primeira coisa, não faça justiça com as próprias mãos. Existem órgãos responsáveis por isso, procure, mesmo que a gente saiba que existe como vou dizer, uma passividade, uma lentidão ainda nesse processo, vá pelas fontes seguras, vá pelo caminho certo. Não queira criar atalhos sobre isso, porque você vai só piorar a situação para a criança, para a família, para todos. Segundo ponto, o mais importante agora é tratar essa ferida. Como que a gente trata a ferida do abuso? Primeira coisa, você precisa acreditar no seu filho. E a criança, ela passa por algumas... É igual o processo do luto, a gente passa por algumas fases do luto, mesmo que não seja na mesma ordem, todo mundo vai passar por essa fase, o abuso também. A primeira coisa que a criança vai sentir é medo, então ela vai ficar com muito medo, ela vai ter medo de ir ao banheiro, ela vai ter medo de dormir, como eu falei no começo, ela vai
às vezes, regredir, e você tem que ter paciência. Se ela tá com medo de dormir sozinha, deixa ela dormir na sua cama. Não é hora de você querer ensinar para ela, é hora de acolher. Ela precisa construir de novo a ilha da confiança que foi derrubada dela. Ela não tem mais a ilha da confiança, então você vai ter que ajudar ela a construir. Ir no banheiro com ela. Se ela tá com medo de ir na cozinha, nossa, mas talvez vai com essa criança na cozinha. Tem que ter paciência até ela retomar a confiança que ela tinha antes, né? Segunda coisa, ela vai passar pela fase da negação. Vai chegar um momento que ela vai falar, não aconteceu isso comigo, não. É mentira. Tem crianças até que falam que é mentira, que não foi. Mas não é que ela tá querendo mentir para você. É porque já é o cérebro dela tentando fazer ela sobreviver aquilo, que é um ponto que ela não tá conseguindo lidar com aquele momento. E é a hora de você, de novo, acolher essa criança e falar, olha, você, infelizmente, foi isso mesmo que aconteceu com você. É muito triste, mas é a verdade. Não adianta a gente entrar no mundo e falar, não, vou deixar ela fingir que não aconteceu. Não aconteceu mesmo não, meu filho. Não, você só vai estar adiando uma coisa que vai piorar lá na frente. Então, precisa-se que ela entenda que foi verdade, acolher. E a terceira fase é a fase da raiva, que ela vai entender que o que aconteceu com ela foi muito ruim, ela vai ficar extremo com raiva. Ela vai ficar com raiva, ela vai achar que a culpa é dos pais, ela pode, se ela tiver idade, falar que a culpa foi sua, ficar com raiva. Tem algumas crianças que ficam violentas. São fases que nós precisamos ter paciência e entender que é um processo de cura que ela está passando, de dor que aconteceu com ela, foi muito sério. E a gente precisa ter paciência em todas as fases. É claro que a gente indica para crianças que sofreram abuso, mesmo que os pais tenham muito conhecimento, que ela passe por uma escuta especializada, não só na denúncia, mas fora dela, que ela passe por uma terapia para entender a proporção daquele trauma, para que os pais também recebam esse apoio, porque se o pai ou a mãe também viveu isso, eles vão precisar de apoio, eles vão precisar, mesmo que não tenham vivido, é muito difícil, os pais vão se sentir culpados, eles precisam aprender a lidar com essa culpa também, eles precisam entender que a vida continua, que vocês não pode ficar vivendo em volta também do abuso agora, não pode transformar ele no protagonista da vida da família. Entende? Então, assim, eles precisam ver o problema do tamanho real. Então, aquela família vai precisar de acompanhamento. Não adianta querer fazer sozinho, porque senão vai ser muito difícil. É possível, Rafaela? É possível, mas vai gastar uma energia muito grande. E nesse meio tempo, pode ser que você não vai ter paciência de estar ajudando o filho nesse processo. Por quê? O trauma do abuso, né, para finalizar minha fala aqui sobre isso, sobre essa pergunta, o pior não é nem o abuso em si. O trauma pior é quando os pais não acreditam na criança. Então, quando não há acolhimento. É como se eu pegasse um machucado que já existe, tá aqui, ó, me machucaram. Eu fosse lá e fizesse assim, ó. Um machucado que já tá ali, já tá ferido. Eu fosse lá e abrisse mais. Aí é a dor maior da criança. Então, quando eu acolho essa criança, quando eu falo para ela, olha, eu acredito em você. Mesmo que tá todo mundo duvidando, não, a fulano jamais faria isso, não, isso é invenção da cabeça dele, porque isso é real, acontece nas famílias, tá? As pessoas não acreditarem, e alguns familiares falarem, olha, para que você vai denunciar, vai expor, vai ser pior, que as pessoas ainda, como eu falei, né, é um tabu falar sobre isso. A gente precisa ir adiante disso e chegar para essa criança e falar, eu acredito em você. E uma forma que a gente tem de falar isso é denunciando, porque se eu não denuncio, ela vai subentender que eu não acreditei nela. Se eu não faço nada, ela vai entender, não acreditar em mim, porque não fizeram nada sobre isso. Por mais que eu esteja ali abraçando, beijando, a minha atitude de não denunciar, de não conversar sobre, falando para aquela criança que eu não acreditei nela. Aí eu tô ferindo uma ferida e eu tô causando um trauma muito maior do que o trauma do abuso. São fortes emoções, né, sim, pessoal? Eu te fiz a pergunta porque eu li um comentário em um vídeo que eu assisti, e no comentário a menina falava que ela foi abusada, ela tinha em torno de 12 anos, e aí ela contou pra mãe, a mãe falou que a culpa era dela, e aí ela cresceu, tudo mais, a mãe se afastou da pessoa, se afastou assim, entre aspas, que a pessoa continua amiga da família. E agora a menina com 19 anos, acho que foi um Natal, faz um ano o comentário,
No ano novo, a tia da menina convidou o abusador a passar o ano novo junto com a família. E a menina estava indignada com a situação. Então, a família estava sendo muito relapsa com o que tinha acontecido com ela. Ainda permanecia ao lado do abusador, né? Porque acredito que você vendo o abusador, você fica relembrando toda a situação, ainda mais com a idade dela, né, de 12 anos. Não faz nenhum sentido, né? Mas, Regina, isso acontece na situação quando há outros membros da família que passaram pelo abuso e ninguém fez nada. Aí o abuso, olha o perigo que a gente corre, se torna algo comum. Porque a primeira vez que acontece alguma coisa comigo, calma, esse negócio aqui não tá bom. Mas se eu continuo ficando naquilo, o meu cérebro, o cérebro humano, ele se adapta a realidades que a gente nem tem noção. Sim. Então, meu cérebro vai se adaptando àquilo. Ah, ninguém fez nada, tudo bem, eu sobrevivi, né? A gente ouve muito isso. Ah, não, eu fiz isso com meu filho e tá todo mundo vivo aí. Tá todo mundo sobrevivendo, literalmente, não tem ninguém vivendo, né? Então, quando a gente vê esses recortes, que é muito comum, inclusive eu tenho vários casos muito parecidos com isso que você está contando, a gente vai aprofundando, a gente percebe que existem outros membros da família que passaram por abuso e ninguém fez nada. Então, a família pensa, ninguém fez nada comigo, eu tô aqui, então tudo bem você também passar por isso. Entende? Então, é uma coisa até difícil para a gente aceitar, né? Mas é assim a realidade. É como se fosse a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso acontece, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Não tem nada que a gente faça que vai mudar isso. E vida que segue. Vamos continuar vivendo assim. Então, o ponto de nós precisamos tratar as nossas feridas é importante para que essas feridas não se tornem algo comum. Não banalizem. Olha o perigo de banalizar o abuso. Como assim? Eu vou me acostumar a uma realidade como essa? Isso é possível? Se eu não fizer nada e o tempo for passando, eu vendo as situações acontecerem e todo mundo fingindo que aquilo ali não está acontecendo, vai virar banal. E vai virar uma coisa comum, como você está contando aí. Ao ponto das pessoas conviverem com o abusador e achar que é tudo comum. Olha, para vocês terem uma ideia, nessa situação que eu acompanhei de perto, desse abuso, né, sexual dessa criança, os pais me relataram que quando eles receberam assistência social em casa, para poder conversar com a família, uma assistente social virou para os pais e falaram assim, mas me fala exatamente o que aconteceu com seu filho. E eles relataram, né, porque a criança mesmo tinha contado, e eles falaram assim, porque foi na escola por um monitor, que não se sabe quem foi, e a criança relatou que a monitora chupava o órgão genital dela, o pênis dela. E quando os pais relataram isso para o conselho tutelar, que estava ali visitando a família, o conselho tutelar virou, eram duas mulheres, uma mais senhora, virou e falou assim para os pais, mas vocês não acham que isso pode ter sido só uma brincadeira? Porque, de repente, ela fez isso só para brincar, não foi na maldade. Então, olha para vocês entenderem como a gente está banalizando uma coisa que é muito séria. Como assim? Aí, a mãe me relatando que virou e falou assim, como assim isso é normal? Não, porque aqui na nossa região é comum os avós brincarem de beijar o órgão genital da menina, de beijar, abre a fraldinha, dá beijinho. Então, isso é comum. Os avós não estão fazendo isso porque querem abusar, é para beijar. Mas olha, isso não é um lugar de se beijar. Olha como que a criança vai entender. Então, calma aí. Pode beijar, não pode beijar? Olha como a gente descaracteriza. Sim. É para mim cuidar, não é para mim cuidar? É para então, manter seguro? E aí a gente transforma um negócio que não é carinho em carinho, porque isso não é carinho, isso é abuso. Sim. Pode falar, mas boa intenção, mas é abuso. Não é? Ninguém tem o direito de beijar o órgão genital de ninguém, principalmente uma criança, a não ser que tenha permissão e se for adulto. Agora, uma criança, não, a criança não tem como te dar permissão ou não te dar para fazer isso. Você tá ali você exerce poder sobre essa criança, aí você tá abusando do seu poder e fazer um negócio desse com uma criança. Então, a gente acaba banalizando muito o abuso sexual. Para não dizer quase romantizando, né, o negócio. Porque para mim isso já é romantizar a coisa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É verdade. Em torno de tudo isso, eu percebo que a mudança tá em nós, né? Eu não posso aguardar o outro mudar, porque as mentes das pessoas estão mudando, as pessoas estão transformando algo que é terrível, que é traumático, em algo que é normal, é natural.
É algo, é como você falou, é um carinho para dar para a criança, é um carinho para dar para a pessoa, e isso não é correto. Então, a mudança tem que vir dentro do meu lar, tem que vir na minha educação para os meus filhos e mostrar que isso não é normal, que isso não é correto, e passar adiante, né? E não ficar com medo de passar isso adiante, porque o outro está falando que é normal, não. E você vai falar, vai ficar amedrontado, falar que isso é normal, não, isso não é normal. Você não deve fazer essas coisas. Então, analisando tudo, você percebe que muitas pessoas estão acuadas e muitas pessoas estão fazendo desse assunto um tabu que não deve ser um tabu, que deve ser aberto, exposto a todos, abrir o leque, todo mundo deve saber das situações e acolher as crianças, né? Acolher aquela criança que está sendo abusada, o adolescente, porque às vezes não é a criança, mas um adolescente pode estar sendo abusado, né? Sim, sim. E o que você está dizendo, né? Eu acrescento só o seguinte: você não vai conseguir acolher uma criança, um adolescente, se você não tivesse acolhido primeiro. A gente não dá o que não tem. Então, antes de acolher, olhe para suas próprias feridas. O que você está deixando passar? Qual ferida sua que está aí sangrando, que tem uma hemorragia aí, que você já está na UTI emocional e você não quer enxergar? Se você não tratar as suas próprias feridas, você não vai ter condições de tratar a ferida dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa que apareça machucada na sua frente. Sim. Então, a gente precisa primeiro olhar para as nossas próprias feridas. Eu vou puxar um pouquinho sardinha para minha profissão, mas muitas vezes, até na sala de aula, eu recebi algumas crianças e os professores têm que ter um olhar mais de empatia para a criança, para o seu aluno. Porque às vezes aquela criança, ela tá se chegando. Eu tinha muita criança que ficava agarrada no meu braço, ficava chegando mais próxima. Poxa, ela tá carente, ela tá precisando de atenção, ela precisa de uma aberturinha para falar o que ela tá passando em casa. Eu tive uma criança de 3 anos que ela abriu toda a situação que estava passando em casa. Enquanto os outros estavam tirando o cochilinho deles da tarde, ele não dormiu aquele dia. Ele ficou sentado ao meu lado e expôs toda a situação. Uma criança de 3 anos. Então, e aí eu vou olhar, eu chamei a mãe para conversar e a mãe falou que era mentira, que o menino estava inventando, porque ele era muito criativo. E aí eu falei, não, esse menino não tá sendo tão criativo assim, ele está vivenciando várias coisas dentro da casa dele. Você falou para ela? Falei pra mãe. E a diretora estava ao meu lado e também falou. E aí ela virou e falou, não, você toma cuidado, porque ele é muito mentiroso. Essa foi a última fala dela pra mim. Então, aquilo, a partir daquele momento, eu conversava muito com a criança. Porque por mais que a mãe falasse isso, a diretora deixou avisado, se qualquer coisa que acontecesse com a criança e ela falasse na escola, o próximo passo ia ser chamar o conselho tutelar. Porque como professora e como escola, nós temos o cuidado da segurança da criança. Nós zelamos pela segurança da criança. Então, quando eu falo que o professor ele precisa olhar para a criança com amor e com empatia, é porque quando ele está ali agarrado em você, muitas vezes ele está buscando um consolo, um abrigo para poder se abrir e falar o que ele está sofrendo. É a última alternativa dele, muitas vezes. A criança pode ter 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, mas ela está buscando um auxílio, uma ajuda de algum adulto que ela se sinta seguro, né? Exatamente. Pessoal, não é um assunto simples de se Fácil. falar, Não. fácil, mas é necessário a gente falarmos e entendermos sobre essas questões, sobre a questão do que é o abuso, quais tipos de abusos, o que fazer, principalmente saber sobre as emoções. E o mais profundo que eu aprendi aqui contigo, muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite, é justamente esse ponto que você falou aqui por último, que antes da gente olharmos
para o próximo, é necessário a gente ver as nossas feridas, porque a gente não tem condição de entregar para o outro aquilo que a gente não temos o conhecimento, não sabemos como tratar. E é isso que eu me peguei no final das contas, como eu resumi anterior, né? Que o grande problema nas empresas está dentro da base do núcleo da família. A solução lá nas empresas, que as empresas são movidas por pessoas. E pessoas, o núcleo delas é a casa, é o lar, é a família. Então não tem como ter o desempenho profissional, porque existe um ser humano que está sangrando. Talvez até no literal. Talvez até no literal. Então, eu agradeço muito dessa sua abertura, dessa sua didática, de poder trazer para nós esse conhecimento, até mesmo esse teu depoimento que você viveu na pele, sendo vítima, e eu fico, assim, é um tema que não é fácil de falarmos, mas nós fazemos questão de poder trazer isso para vocês, para que você hoje, tá certo, sendo pai, sendo mãe, sendo você responsável, sendo você ouvir uma situação, pega toda essa informação aqui, vamos tratar, vamos fazer, vamos ressignificar as feridas, vamos fazer uma nova história. E esse é o nosso propósito. Muito obrigado. Você tem alguma fala especial para deixar para a nossa audiência, para o nosso pessoal? Quer deixar também onde que as pessoas te procuram? O que é seu trabalho também? Que a gente falou de um tema específico, mas se você quiser deixar um pouquinho mais do que é seu trabalho, o que você faz, as suas redes sociais, como que faz das pessoas, Rafaela, entrar em contato com você, fica à vontade. Muito obrigada por essa oportunidade. Gostaria muito de agradecer e parabenizar vocês por estarem abrindo esse canal de fala, né, desses temas tão importantes que as pessoas precisam se conscientizar, de buscar ajuda, informação. Então, é muito necessário a gente ter esse espaço aqui de fala. Para quem quiser conhecer mais o meu trabalho e ver mais sobre esse tema que eu trago muito nas minhas redes sociais, pode estar me seguindo. Eu sou muito ativa no Instagram, Rafaela com PH, Rafaela Ferraz com 2 Zs, @Rafaela Ferraz com 2 Zs, vão me achar facilmente. E hoje eu faço trabalho praticamente 90% com mulheres, são as que mais me procuram para esse tipo de tratamento, e a gente faz um trabalho aí de acompanhamento para a cura dos traumas, a cura das emoções que foram feridas. Acabo atendendo, não porque é uma demanda que eu busquei lá atrás, mas atraí muitas mulheres que passaram por abuso, mas não é só essa demanda que eu ajudo a tratar, traumas no geral, que eu consigo ajudar a pessoa ali a ressignificar esses traumas através da terapia. E eu gostaria, se eu puder, terminar aqui com um texto bíblico, eu até deixei ele separado, que é um texto que eu gosto muito de trazer. Não é uma história que a gente lê muito, mas é uma história que fala muito sobre o que a gente conversou aqui. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 22, onde Jesus, aqui, ele cura... Deixa eu só pegar a minha aqui para a gente poder acompanhar aqui. Fala aí de novo. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. 8, 22. O contexto é até o versículo 26, mas eu vou ler só o versículo 23 e o 26 aqui, vou contextualizar, né? Jesus aqui, ele está no povoado de Betsaida, e ele estava ali já sendo conhecido como um profeta que curava. Então as pessoas procuravam Jesus para isso. E o interessante é que Jesus, ele curou muitos cegos. Nós temos muito relato de cura de cegos na Bíblia. E aqui é uma cura muito interessante, porque Jesus, ele pega, no versículo 23 diz, ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E é o primeiro ponto aqui. Você não vai se curar no mesmo lugar que você está sendo ferido. Então nós precisamos deixar ambientes
seja geográficos, seja emocionais, seja nos afastarmos de pessoas que estejam nos ferindo, porque não tem como a gente ser curado no lugar que a gente está sendo machucado. E eu trago esse ponto aqui na história de Jesus. E aqui fala que Jesus, ele então começou a curar essa pessoa, e ele cospe na mão, ele cuspiu e passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre ele, sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Então, aqui eu vejo outro ponto. Jesus, ele não poderia ter curado e a pessoa ter visto, né, completamente, como outras curas que Jesus falava, a pessoa sair andando. Eu observo aqui que houve um processo, porque talvez aquela pessoa precisasse entender o real valor daquela cura. Então, a gente precisa também entender que curas emocionais, elas precisam de um processo, não é instantâneo. E eu termino aqui com o versículo 26, que diz: em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Ou seja, nós não podemos voltar para o lugar para a escuridão. Exato. A gente precisa sair primeiro para a gente receber a cura e depois não voltar. Então, muitas vezes nós estamos aí, né, pensando: por que Jesus não cura isso na minha vida? Porque eu já orei, já jejuei, eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo deixar de sentir isso. Mas você já deixou o lugar que está ferindo você? Você já saiu desse lugar que Deus te sinalizou que não é para você estar, porque Ele não vai trazer a cura na sua vida se você primeiro não fizer a sua parte e não se levantar e sair desse lugar emocional, geográfico, ou até mesmo se afastar de alguém que esteja te machucando. E se você se afastando, recebendo a cura, não volte. Porque não é porque você recebeu a cura que não significa que você não vai adoecer novamente. Se você voltar, você vai adoecer novamente. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu acho essa história muito interessante nesses contextos, para reforçar esses entendimentos que a gente precisa ter sobre cura, e principalmente a cura emocional. Maravilha. Fechamos, então, esse nosso hoje, esse Papo Família. Tivemos, então, com ela, Rafaela Ferraz, que agora fechou com chave de ouro. Essa eu sempre li, né? Mas eu nunca nunca olhei por esse ângulo. E é fantástico. Realmente, Jesus é o maior líder, realmente, em tudo. E nos ensina muito, né? Nos ensina muito. Muito obrigado, Rafaela. Foi excepcional. Aprendi muito com as tuas histórias, sobre os teus ensinamentos, agregou, principalmente vai me ajudar como pai, como também ser humano, como professor também, de poder, aonde eu estiver, dentro das minhas possibilidades, me tratar primeiramente, para depois ajudar a minha esposa, meus filhos, que estão bem mais próximos de mim. E se aquele que se eu ver algo e estiver dentro do meu alcance, eu puder ajudar, eu faço questão de também poder ajudar também. Quer falar alguma coisa, amor? Eu gostaria de agradecer, Rafaela. Foi um assunto, assim, muito esclarecedor. A forma como você trouxe não foi uma forma pesada, foi uma forma leve, de compreensão, de entendimento. E eu agradeço muito por essa oportunidade, porque nós aprendemos muito com você hoje para colocar em prática no nosso lar, porque é o que precisa, né? Nós darmos o nosso primeiro ponto, nosso primeiro passo dentro do nosso lar e verificar os nossos filhos. Não adianta eu olhar o filho dos outros e não olhar os meus. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, viu? Pessoal, então tivemos com ela, então. Nos segue aqui no nosso canal, aqui, deixe seu comentário é muito importante. E, por favor, também siga ela também nas redes sociais. Fala que você assistiu aqui, enfim, fique à vontade. E assim, então, vamos encerrar então a nossa programação. Muito obrigado, então. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.